Olá, boa noite. Estamos começando o programa Replay, aqui nessa parceria entre o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, e o site Miséria, principal site de notícias do interior nordestino. Quer ficar bem informado? Acesse miseria.com.br e aí você vai ficar informado sobre notícias de vários setores, tá bom? Tá aqui na tela para você. E a gente também tem a parceria com a galera da Torcida K, né? Tem a Torcida K em todas as plataformas digitais. Tem Rádio Torcida K com aplicativo próprio e também na Rádiosnet. Um abraço aí para o nosso querido Caio César, Rodrigo, toda a turma lá da Torcida K que destaca muito o futebol cearense. Bom, antes de começar o programa, já aqui no início eu quero já convidar você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, tá? Se inscreve aqui, dá a tua curtida, deixa o teu like, compartilha com a galera, avisa que o replay já começou e aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você vai ser comunicado aqui pelo próprio YouTube. Então se inscreve aqui no YouTube, segue a gente também lá no Instagram, tem muita coisa que tem no Instagram e que não tem aqui no YouTube e vice-versa, tá certo? Mas o programa começa agora. Vamos destacar no programa de hoje. Você viu o jogador que caiu do formigueiro lá no estádio Mirandão e se levantou cheio de formiga? Bem-vindo à Série D do Campeonato Brasileiro. Tem disso sim, a gente vai mostrar aqui o lateral Ramon, rapaz, que recebeu a falta e depois saiu cheio de formiga, procurou até um tamanduá. A gente vai mostrar e conversamos também com o jogador sobre isso. Conversamos com o técnico, jovem técnico do Crato, o Eugênio Gomes, o Crato que engrossou o caldo para cima do São Paulo Cristal. A gente vai mostrar os melhores momentos daqui a pouquinho. Também tem os gols do Icasa. O Verdão do Cariri foi até o interior da Paraíba e venceu o Dinossauro de virada e voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro, grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar a vitória do Barbalha sobre o Horizonte, jogo bom. Conversamos com o Gilmar, lembra do Gilmar? Passou pelo Crato, também passou pelo Icasa, Fortaleza. Ele é hoje o gerente de futebol do time do Horizonte. Conversou conosco e também falou sobre o Icasa, o Gilmar. Guarani está trazendo reforços e o Icasa está trazendo reforços ou não? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Inclusive o Guarani já tem jogador saído do BID. A gente vai explicar daqui a pouquinho essa história. E você vai conhecer também um torcedor mirim do Verdão do Cariri que viralizou nas redes sociais, o pequeno Cid Neto, e a gente foi lá na casa do Cid Neto, conheceu o garoto, a família, e vamos mostrar essa história, como surgiu o amor do Cid Neto, ele que tem síndrome de Down e esse amor pelo Verdão do Cariri. Então, se liga aí, tá certo? Hoje estamos recebendo com muito prazer quem o torcedor já carinhosamente, antes mesmo de pisar aqui, o torcedor já o chamava de El Bigodon. Pois é, o El Bigodon ou o Filipão do Nordeste, tá aqui, é o Leandro Campos, técnico do time de casa. Muito prazer receber aqui o senhor. O senhor já esteve aqui através só com a voz, né? Quando estava ainda viajando de São Paulo para cá, professor. Mas hoje, presencialmente, parabéns por esse início de trabalho no Icasa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês. Inclusive na segunda-feira passada, né? Tu até havia me feito o convite, não foi possível. Mas de qualquer forma, estamos aqui para sanar essas dúvidas, essas perguntas que com certeza, né, vão acontecer a respeito do nosso Icasa. Torcedor, tá vendo, né? O Bigodon tá aqui, então manda pergunta aí, a galera fica à vontade, manda mensagem, acessa o nosso chat aqui no YouTube, tá certo? Também tem aqui o nosso WhatsApp, que tá aqui na tela, que é inclusive o Pix, né? 88997248778. Você pode mandar o Pix, você aproveita, manda mensagem no WhatsApp aqui para o técnico Leandro Campos. Primeira de luxo, professor? Desculpe? Primeiro de luxo? Estou falando assim porque o Celso Lima chegou aqui e disse, primeira de luxo? Aí ele, o quê? Ele disse, não, está tudo bem. Ele disse, tá. Ainda está se adaptando com alguns termos cearenses, aliás, caririenses, nem sempre são tão cearenses assim. Está se adaptando ainda, Leandro Campos? Precisamos aí de um curso especializado para... Pessoal, ao seu lado tem um ótimo professor para esses cursos. Celso Lima, nosso comentarista, o comentarista da Linguagem Fácil. Boa noite, meu querido. Você já chegou ensinando o tema aqui para o técnico Leandro Campos. Boa noite, Tony, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite ao professor. O professor Leandro, eu não ensino nada com ele, eu só aprendo. Desde o dia que ele chegou aqui que eu estou aprendendo com ele. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. E abraçar meu amigo Fabiano Rodrigues aqui, diretor executivo do time de casa, que também está aqui. Inclusive agradecer
né, por ter trazido aqui o técnico Leandro Campos. A gente vai começar aqui o programa já destacando, já tem muita gente aqui já mandando mensagem. Eloy Cordeiro tá por aqui, já pergunta, atacante jogou 2014 no Icasa. Já estão falando sobre contratações no Verdão do Cariri. Cadê? O Icasa ao Vivo, que é uma galera que tem também um Instagram, que inclusive vem transmitindo também os jogos, tá certo? O Afonso, nosso querido Afonso, Antônio Afonso, também aqui, Boa Vitória do Verdão, enfim, Josué Pereira, Núbio Flávio vem aí. Aí eu já pego e já passo a bola para o técnico. Núbio Flávio vem aí mesmo, Leandro Campos? Olha, na verdade eu não estou autorizado, né? a adiantar nenhuma notícia, né? Aí o nosso Fabiano é que estaria aí mais responsável por essas notícias. Aí Fabiano, vem aí, Flávio, hein? Se não está no programa, eu coloco já a cadeira para você aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente está começando aqui, e essa história, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do Núbio Flávio, que tem muita gente aqui já mandando mensagem, perguntando sobre o Núbio Flávio. Eu ouvi hoje nosso querido Aloysio Vilar, estava falando aqui que o Núbio Flávio está em Juazeiro do Norte. Núbio Flávio que esteve no Icasa 2014, foi inclusive artilheiro do Campeonato Cearense naquele ano, com o Verdão do Cariri. Leandro Campos, o senhor chegou já num momento difícil do time de Icasa, né? O Icasa já teve mudança de técnico, tinha aquela história, o jogador vai ou não vai para jogar contra o América, o time veio de uma derrota, e o senhor em uma semana teve que administrar essa parte interna do Icasa e já jogar uma partida difícil me lembro agora, foi contra o Retrô, né, o líder do campeonato, time invicto do Campeonato Brasileiro, disparado com a melhor campanha em comparação com todos os grupos do Campeonato Brasileiro. Como foi essa primeira semana sua, já no comando do time de Icasa e num momento tão turbulento internamente? Correto. Na verdade, ninguém faz nada se não houver, naturalmente, uma resposta dos atletas, né? E eu penso que foi desgastante, foi uma semana muito teórica, nós tivemos uma gama muito grande de informações para os atletas. Eu, particularmente, estava até um pouco preocupado na condição de assimilação, principalmente nessa questão cognitiva, né, que é muito importante o atleta entender o desenvolvimento de algumas situações do jogo. E, felizmente, a resposta foi muito positiva. É lógico que a gente sabe que ainda precisamos muitas correções, mas dentro do que nós tivemos de trabalho, deu para se organizar minimamente o que era realmente necessário, inclusive até a mudança, né, de atitude e a forma de jogo, o modelo de jogo se alterou, né, porque com o Sidney ele estava jogando com 3 zagueiros, né, era uma forma, e é um sistema que, lógico, nós temos que respeitar, cada um tem a sua forma de jogar, mas o Icasa jogava de uma forma mais reativa, né? E eu tenho jogado de uma forma mais propositiva, né? Adiantando as linhas, fazendo a marcação, pressão ao portador. Então, são situações que o grupo assimilou bem e nós conseguimos, né, dentro de uma situação, não ficar naquela condição de só reagir em cima da carga do adversário. Lógico, as transições ofensivas, independente de tu jogar de forma propositiva, tu também pode baixar a linha no momento que se acha necessário, e a gente poder realmente usar as transições ou os contra-ataques com velocidade para surpreender o adversário. Mas o mais importante foi que os atletas conseguiram assimilar. Nós tivemos uma resposta positiva no jogo contra o Retrô, e o resultado ele foi muito importante por isso. Já no jogo contra, agora o último jogo contra o Souza, nós tivemos até acréscimos em algumas coisas, mas também tivemos algumas dificuldades em outras, né? Mas num cômputo geral, nós conseguimos uma resposta que foi realmente positiva pela atitude da equipe nessa transformação. Então o resultado ele está nos acompanhando. Nós sabemos que temos ainda que melhorar muitas coisas dentro dessa estrutura de jogo que nós estamos colocando para os atletas, mas o mais importante foi que a assimilação foi boa e os resultados estão nos acompanhando. Celso Lima. Professor, a minha pergunta vai exatamente em cima dessas modificações que o senhor já
enumerou aí para o torcedor. Eu tenho uma tese, eu tinha e vou mudar a partir de agora, porque eu acho o seguinte: quando o treinador chega numa equipe, ele pega a equipe já pronta e ele vai mexendo aos poucos, colocando a sua cara no time, mas vai colocando devagar. E o senhor chegou no Icasa e fez uma mudança brusca no Icasa. O senhor tirou um time de um esquema de 3-5-2, um 3-5-2 equivocado, na minha opinião, porque eu conheço 3-5-2 para atacar. Quando você faz linha de 3 atrás, a tendência é você colocar os seus alas no campo de ataque adversário, pressionar o adversário, como o senhor disse, pressionar o portador. Pressionar o portador, Tony, para quem não sabe, é pressionar o homem da bola, viu? Para quem está com a bola. E aí o que é que acontece? Aí o senhor fez essa mudança brusca e o time assimilou rapidamente. Eu queria saber qual foi essa mágica que o senhor fez, a maneira de falar, o jeito de conversar com os atletas, enfim... O que é que mudou assim tão rapidamente? Correto. E convenhamos, um time desfalcado. Sim. Porque o time não tinha o Jarinho, que vinha se destacando, que inclusive jogou contra o Souza, né? E o senhor acabou aproveitando alguns jogadores que nem estavam sendo aproveitados anteriormente e que acabaram recebendo vaga, aquela chance no time titular. Correto. Na verdade, nós detectarmos exatamente os pontos, né? Aí nós levaríamos aí um certo tempo para explanar toda essas situações que a gente tem procurado repassar para os atletas agora. Mas o mais importante é que nós tínhamos que melhorar principalmente a nossa organização defensiva. Por incrível que pareça, independentemente de se jogar num 3-5-2, né, ou num 4-2-3-1, 4-3-3, independente do sistema, todos os sistemas, na minha concepção, são bons. Lógico que nós temos que ter jogadores com características para a execução do sistema. E eu analisando, né, toda essas opções que nós tínhamos, eu não poderia, em hipótese nenhuma, né, deixar de trabalhar no 4-3-3, porque nós tínhamos jogadores para fazer essas funções, né? E um fator que é importante para mim, talvez outros técnicos não deem tanta importância, é com relação ao espelhamento da marcação. Porque quando a gente espelha a marcação, facilita quando tu está com a posse de bola, né? Porque o descontrole de marcação, ele gera desequilíbrios. Inclusive ontem, em algumas situações, depois nós podemos até entrar com relação ao desenvolvimento do jogo, no final do jogo nós nos desarticulamos com relação à marcação que nós estamos fazendo, e a partir daí passamos a sofrer uma pressão do adversário, justamente por erros de organização de marcação. Então o que foi feito? Nós melhoramos esse encaixe da marcação, porque nós temos várias formas de se marcar. Nós podemos marcar setor, nós podemos marcar em linhas, nós podemos marcar individual. Eu, particularmente, eu tenho outra ideia, né, com relação à marcação. Eu faço uma marcação mais mista, né, em algumas situações, marcando em linha, outras situações fazendo uma marcação encaixada, né, independente de ser marcação em bloco alto ou bloco médio, mas dentro de um contexto, a gente consegue uma facilitação para o nosso atleta, né, para que ele possa se sentir melhor e simplificar, que aí essa é a verdade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para que o torcedor, para quem está nos assistindo, entenda bem. Dificilmente hoje, embora o Cuca gosta muito da marcação individual com encaixe, a maioria dos treinadores brasileiros hoje, é muito difícil hoje se ter na Série A do brasileiro alguém que trabalhe com a marcação individual ou a marcação encaixada. Hoje a marcação basicamente dos times grandes do Brasil, ela é definida em linhas, né? Ou linha de 5, 3-2, ou 2 linhas de 4 com 2 homens na frente. Quer dizer, aí existem outras variedades de organização. E essa marcação, ela depende muito do balanço defensivo, ela depende muito da organização das linhas. Se fala muito hoje de se jogar entre linhas, né? Justamente para se trabalhar entre as linhas, para poder realmente buscar as infiltrações, as penetrações. Agora, é bom, mas é uma marcação bem mais dificultosa para o atleta ele assimilar essa marcação. Então, esse é um dos fatores que nós procuramos passar para o grupo, que era melhoramentos com relação à marcação, e houve melhoras. Ainda não está como nós queremos sofrer menos. Ainda estamos sofrendo, né? Eu assisti o jogo do América,
na íntegra, né? E naquele jogo o time sofreu demais. E eu já vim na viagem já pensando nisso. Pô, eu preciso organizar a marcação do Icasa para o time sofrer menos. E a equipe, ela estava voltando para o seu campo de defesa, mas não estava marcando no seu campo de defesa. Estava deixando o adversário trabalhar a bola no seu campo de defesa. Eu falei isso muitas vezes nos meus comentários. O Icasa recuava, mas deixava os clarões para o adversário passear no meio da defesa do Icasa. Correto, César. E foi esse erro que nós propiciamos ontem, depois dos 30 minutos. Nós começamos a errar a marcação, nós voltamos para o nosso campo de defesa, mas nós não definimos a pressão ao portador. Aí o adversário começou a entrar no nosso campo, começou a trabalhar a bola e não houve, né, esse controle. Tanto é que eu acho que teve uma situação ali que não considero sorte, né, mas eu considero até uma situação que poderia ter gerado gol. Então são situações que a gente, jogo após jogo, vai dando os exemplos para os atletas para que a gente possa sempre melhorar, né, minimizar esses erros. E é lógico, a questão da posse de bola, hoje a gente sabe que manutenção de posse de bola é muito importante, né, a valorização da posse de bola. Nós não fazemos tantas ligações diretas, e esse é um fator que eu acho que vocês notaram, que nós estamos fazendo poucas ligações diretas, nós temos procurado fazer as transições com a bola no chão, com a bola realmente usando-se, né, as transições, defesa, meio ataque. A bola está chegando no ataque numa condição mais de construção de jogada. Com mais qualidade para os atacantes. Mais qualidade. Basicamente, os 4 homens de frente têm feito uma função muito importante, que é a proteção de bola, para que não exista o efeito sanfona, né? O time sair e depois ter que retornar para se reorganizar. E um fator que é importante, embora eu não sei se o torcedor ele possa entender, é um termo que nós estamos procurando incutir muito para os atletas, é a pressão pós-perda. Isso aí está fazendo com que o time realmente crie uma condição de não precisar recuar. Nós estamos perdendo a bola no campo do adversário e já estamos fazendo a pressão no campo do adversário. E estamos roubando muitas bolas depois de perder. Então são situações aqui, nós iríamos ficar o programa todo aqui, eu acho que até amanhã, falando de muitas coisas. Inclusive, eu queria que o senhor falasse sobre uma situação que é bem interessante do seu trabalho dentro de campo. O que é que se observa? O senhor começa a trabalhar numa determinada área do campo e aí o que se percebe é que é como se o senhor tivesse em determinada área, chega ali e para a conversa. Aí vai para um outro setor, estava na defesa, aí vai para o setor do meio campo, vai para o ataque, vai ali para a lateral. O que dá a perceber é como se o senhor estivesse trabalhando ali nos setores, observando cada setor de campo e começa a orientar os jogadores de acordo com o setor. É isso mesmo? Eu estou falando alguma besteira? Não, tu tá muito correto. É que, na verdade, na semana passada, nós tivemos que atropelar um pouco, né? E dentro do que a gente procuraria, né, para esse jogo contra o Retrô, era uma organização geral de equipe. E essa setorização, ela facilita muito o entendimento e facilita muito o dispositivo de organização de equipe. Então, eu penso que foi um fator que foi realmente positivo no aspecto de organização. É lógico que nós, a partir dessa semana no jogo contra o Souza, nós tivemos que fazer algumas modificações com relação até ao trabalho, porque existem outros fatores que nós precisamos desenvolver. E naturalmente, já essa semana, que vai ser uma semana curta, nesse jogo contra a equipe do São Paulo, nós teremos que nos direcionar talvez para um trabalho um pouquinho mais específico. Nós não tivemos ainda a condição, né, de trabalhar especificamente, que seria trabalhar especificamente situações de jogo para os zagueiros, para os atacantes. Então é uma semana que eu gostaria, né, de ter esse aproveitamento, não ficar somente na questão tática, mesmo porque a questão tática ela é mais chata e a questão específica técnica é necessária para que o atleta ele possa, né, ter um aproveitamento melhor nos cruzamentos, nas finalizações, nas intervenções defensivas. Então, a gente não pode ficar sem esse tipo de trabalho. Eu queria ver com o senhor uma situação, até antes da gente colocar aqui um VT, o senhor já trabalhou em muita equipe grande, com torcida de massa, né? E é pela primeira vez que está trabalhando aqui no interior, assim como o Juazeiro do Norte, né? Já trabalhou ali Arapiraca, que é uma região, enfim, diferente.
Mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho o que é que o senhor já sentiu nessas 2 semanas da torcida do Icasa. Eu costumava dizer, quando era repórter, que chamava a torcida como a maior do interior cearense. Até porque eu estava substituindo o Fabiano, a torcida era louca por Fabiano na época. Eu tinha que criar alguma coisa para poder o pessoal não me comparar. Eu lembro que eu disse, maior torcida do interior cearense. Teve um monte de torcedor que ficou meio pé da vida comigo. Mas com o tempo foi-se realmente mostrando isso. O Icasa tem a maior torcida do interior cearense. Mas a gente não viu ainda um Romeirão lotado como a gente tinha antigamente. Enfim, não vimos ainda essa força que o Icasa pode mostrar, a gente não viu ainda. Mas só está apenas 2 semanas. O que foi que o senhor sentiu, o que é que o senhor percebeu da torcida do Icasa nessas 2 semanas apenas à frente da equipe? Correto. Eu até poderia citar um exemplo para vocês. Quando eu assumi o ABC de Natal em 2010, o ABC de Natal no primeiro turno não havia nem chegado às finais do primeiro turno, né? E o primeiro jogo que eu dirigi do ABC foram 500 pessoas no estádio. Nós conseguimos trabalhar, já na terceira partida já eram 5.000 pessoas. Na decisão que nós fomos, né, de forma invicta, fomos campeão de forma invicta do segundo turno para irmos para a final, já eram 15.000 pessoas no estádio. Então, na verdade, o torcedor do Icasa está precisando naturalmente de uma motivação, né? Porque é aquele elefante, né, que não sabe a força que tem, né? A partir do momento que as coisas começarem a acontecer, os resultados começarem a vir, eu tenho certeza absoluta que o torcedor abraça a sua equipe, né? E como tu falou, hoje, eu que tenho uma certa experiência aqui também no estado do Ceará, que eu já dirigi aqui 3 equipes, né? Dirigi o Ceará, o Horizonte e o Ferroviário. O Ceará, uma torcida imensa, né? O Horizonte nem tanto, o Ferroviário também nem tanto. Inclusive eu considero hoje a terceira equipe com relação à torcida do estado é o Icasa, né? Então, com certeza absoluta, é só os resultados virem aparecendo que o torcedor do Icasa ele vai despertar. Porque, quem não gostaria de ver o Icasa na Série C do ano de 2023, né? E aí eu queria, falando essa questão, inclusive o JV aqui mandou uma mensagem perguntando, e o torcedor, o que o professor achou da torcida do Icasa ontem em Souza, na Paraíba, enfim. Mas eu queria mostrar, até para a gente representar um pouquinho essa paixão do torcedor, e mostrar aqui o pequeno Cid Neto, uma criança de 3 anos de idade, tem síndrome de Down e viralizou nas redes sociais um vídeo dessa criança cantando nas arquibancadas do Romeirão. Guto Vital e eu estivemos na casa do Cid Neto, né? Até porque o próprio Aloysio mandou para mim esse vídeo, e aí eu achei muito bacana, postei esse vídeo no Instagram, lá do Replay com o Tony Souza, e não coloquei nome dele, né, dos pais, porque eu não sabia, e aí várias pessoas foram dando contato, acabei conseguindo falar com a mãe e com o pai do Cid, e a gente foi lá, conheceu o garotinho e os pais, e aí entendeu um pouquinho dessa paixão dele, de apenas 3 anos de idade. Até para que o técnico Leandro Campos, que está chegando de Juazeiro do Norte, já está se habituando, possa conhecer um pouco dessa magia do torcedor do Icasa. Vamos ver essa passagem que nós tivemos lá na casa do pequeno Cid Neto, torcedor mirim do Verdão do Cariri. Se liga aí. Este vídeo viralizou na internet. Cid Neto tem apenas 3 anos e ficou empolgado com o canto da torcida do Icasa. Quem fez a gravação foi a mãe dele. Na hora que os torcedores entraram, ele vibrou muito, muito. Então, assim, eu não consegui pegar aquele momento. E no decorrer do jogo, eu fui tentando filmar até que consegui pegar aquele momento lindo dele, né? E, assim, a gente ficou muito feliz, porque a gente vê no olhar dele o quanto ele gosta do Icasa, né? O quanto ele torce de verdade. Mas o responsável pelo amor icasiano é o pai de Cid. Igor explica que essa paixão já vem de outras gerações. Tony, surgiu assim com meu pai, desde os 6 anos de idade, que ele me leva para o estádio. E
não tem como não se encantar pela torcida do Icasa, pelo Icasa, pela tradição do Icasa. E com o passar dos anos, a paixão e o amor foi só crescendo, crescendo e está até hoje passando de pai para filho. Foi uma ideia do pai levar o pequeno torcedor para o estádio e aproximá-lo do time. Foi, eu tinha um pouquinho de medo de levar ele para o estádio, mas o Campeonato Cearense deu a oportunidade dos jogos na semana a gente levar ele, que era mais tranquilo. E ele ficava vendo, assistindo o jogo e vibrando junto com a torcida, e eu decidi levar ele de vez para o estádio. Todo jogo ele está indo comigo agora. Já mandou fazer uma camisa especial? Mandei fazer a camisa personalizada com o nome dele e tamo aí. Esse envolvimento da família com o Icasa está sendo importante para Cid na vida pessoal. Ele tem síndrome de Down. Amanda explica que isso vem ajudando o menino. Ele tem síndrome de Down, né? O tipo que ele tem é um mosaico e ele, desde novinho que ele faz as fisioterapias, que ele evolui bastante, as fisioterapeutas até falam assim da evolução, que está sendo muito boa, sempre teve essa interação com as pessoas, nunca teve nenhum problema. Ou seja, o futebol está meio que sendo também uma forma de inclusão para ele. Sim, uma forma de inclusão e a gente fica impressionado, né, assim, com essa evolução dele, com como ele entende, né, que aquele momento é um momento de torcer, é um momento de vibrar, e a gente já vê a paixão desde sempre. Além das músicas da torcida, Cid mostra intimidade com o hino do clube. O verde válido é a bandeira do nosso esquadrão. Da nossa maior torcida, nossa corrente de mão. Meu padrinho nos gramados do céu. É mais um craque, é hora, meu verdão. A fé nos conduz a Icasa eterno campeão. Icasa. O sucesso do torcedor mirim foi tão grande que fez com que o ídolo se tornasse fã. O goleiro Flaismar é um exemplo. Ele se tornou um admirador do pequeno Cid. Gostaria aqui de mandar um grande abraço, cara. Fiquei extremamente feliz com esse vídeo do nosso amigo Cid Neto, nosso torcedor mirim, da família Icasiana. Muito feliz mesmo, cara, em saber que tem torcedores mirim como ele que desde pequeno ama essa camisa, ama ver esse time jogar e torce para as vitórias, para o sucesso do Icasa. Estou muito feliz, tive a oportunidade de estar com ele no CT do Praxedão. Uma alegria imensa, Cid, estar com você e sempre seja bem-vindo, cara. Vamos contar sempre com o seu apoio, com a sua torcida, que é espetacular. Beleza, meu querido? Deus abençoe, Deus ilumine você e sua família e tamo junto nessa. Icasa! O pequeno torcedor esteve no CT Praxedão, visitou jogadores, mas foi com o goleiro icasiano que mostrou mais carinho. Chegou inclusive a bater uma bolinha com Flaismar. O Icasa agora faz parte da presença diária da família do Cid. Até na hora de dormir, o Verdão está presente. Inclusive ele só dorme com o hino do Icasa. Eu vou cantar outra música e ele, não, mamãe, pare, Icasa, Verdão. Então é o canto de niná dele. O canto de niná. Sorriso no rosto e a alegria típica de uma criança feliz. O pequeno Cid ficou famoso e brilha por onde passa. Ele mostra com simplicidade que futebol nunca foi só futebol. Muito mais que um time, muito mais que paixão. É por você que eu vivo, meu glorioso Verdão. Aí o pequeno Cid, 3 anos de idade apenas, síndrome de Down e que acabou entrando nas graças do torcedor icasiano. O senhor tinha visto a história desse garoto? Já tinha visto esse vídeo que viralizou nas redes sociais, Leandro? Não, eu não tinha visto, mas ao mesmo tempo a gente fica até emocionado, né, vendo uma criança linda dessa, né, um anjo tendo essa
já desde o início, né, esse gosto pelo futebol e pelo Icasa, então realmente a gente fica muito emocionado. E aí já é uma coisa do pai para o filho, porque o avô dele, que já era o torcedor do Icasa, aí veio o Igor, que é o pai, e acabou pegando aí o Cid também, e já tem muita gente, já inclusive recebi vídeos de outras crianças que os pais também acabam enveredando aí nessa torcida pelo time do Icasa. Esse grande momento que o Icasa está voltando a viver e a gente acaba fazendo esse registro, abraçar o Igor, a Amanda e agradecer pelo carinho de ter recebido a nossa reportagem lá. A matéria inclusive ainda está no site Miséria, tá, gente? A matéria está no site Miséria, o canal também está aqui no YouTube, depois você pode acompanhar se quiser. Mas o Celso queria fazer uma pergunta aqui para o Leandro Campos, Celso? Queria, não, eu quero. Pois pode, faça. Ainda quero. Professor, é porque é o seguinte, o 4-3-3, né? Eu sou acostumado, eu me acostumei a ver 4-3-3 com um homem aberto de cada lado, um centroavante ali meio que isolado, com o meio de ligação encostando nele, enfim, eu acho que esse sistema ele abre muito o time. Só que o senhor está demonstrando para nós aqui um 4-3-3 diferente, com um time mais compacto, os jogadores da beirada encostando mais, fechando mais por dentro. Esses homens que fecham, é isso que dá mais consistência ao time, faz com que o time fique mais compactado? Como é isso? Correto. Dentro dessa organização que nós estamos procurando aí passar para os atletas, é muito importante nós ressaltarmos que quando se trabalha com 2 volantes, esses 2 volantes no campo de defesa, eles ocupam bem os espaços. Só que na frente nós temos trabalhado praticamente somente com um meia por trás do centroavante e os extremos abertos. Então fica um espaço, fica um buraco muito grande somente para esse meia utilizar. Então por isso que está havendo essa coordenação, hora ou outra nós projetamos um volante para trabalhar com esse meia, além do balanço que é feito dos extremas. Então ontem vocês notaram, né, que houve a jogada pelo lado esquerdo do Bull, e quem fechou foi o Denis, né? Então esses movimentos de balanço, eles têm realmente surtido um efeito muito positivo, porque a gente está procurando fazer um jogo posicional, e o jogo posicional é muito importante que haja, né, ocupação dos espaços, e atacarmos os espaços. Então isso aí tem realmente até tido alguns problemas com relação à organização, mas os jogadores estão conseguindo, né, minimizar talvez essa dificuldade e se encontrar dentro do sistema, porque na verdade tem várias formas de se jogar o 4-3-3. Nós estamos optando em trabalhar com alternância, né, dessa amplitude dos extremas, mas também não deixando de buscar profundidade também desses 3 homens de frente. O senhor falou na chegada que de prioridade de casa queria um atacante, jogasse pelos lados, se não me engano, um zagueiro por conta da saída do Matheus Henrique. Pelo menos de prioridade seriam esses 2. E aí depois poderia pensar numa outra situação. O Núbio Flávio tem essas características de um jogador que joga ali pelas beiradas que lhe agrada? Tá. Nós estamos ainda em busca de um zagueiro, isso aí já é fato, até mesmo pela saída do Gabriel. Então nós temos que... Acabava perdendo 2 e não apenas um. Foi o Matheus e ainda tem o Gabriel, verdade? Exato. Então nós vamos ter que trazer obrigatoriamente mais um zagueiro, não tem como nós fugirmos disso, né? Hoje nós só temos 3. Se algum deles der algum problema de lesão ou cartões, nós só ficamos com 2, ficamos sem opção, né? Então isso é uma coisa que vai ter que ser até feita com velocidade para essa semana ainda. Nós precisamos, como foi falado anteriormente, de um meia, porque nós não podemos hoje ficar somente com uma opção de meias, inclusive até em algumas situações nós podemos utilizar 2 meias jogando juntos, talvez até modificar um pouquinho a forma de jogo, ou até jogarmos no 4-1-4-1, jogando com 2 meias e 3 atacantes. É maluquice fazer no futebol brasileiro hoje, mas eu acho que nós temos que ter coragem, jogar com 2 meias e 3 atacantes, e liberando os laterais ainda. Não tem esse negócio de ficar com medo de jogar, não. Né? Então, se tiver que fazer, nós vamos fazer. Em algumas situações de jogo, talvez até perdendo um jogo, tu tens que botar o time lá em cima para tentar buscar, tu tem que ter agressividade, talvez precise aí questão de saltos, que nós estamos com um saldo ruim. Então são situações que estão todas elas já com um raciocínio já pré-determinado. Precisamos de mais um atacante, que hoje nós só temos 3 atacantes que estão ali naquela condição de utilização, embora o Luquinha está aí trabalhando, está desenvolvendo. Eu tenho muita esperança que a gente consiga
fazer com que ele melhore, né? Mas é um jovem, um jogador que tem potencial bom, mas talvez por momento, né, para resolver o problema, ele ainda não esteja, né, no estágio que nós queremos. Então nós precisamos de mais um atacante. E seriam essas 3 posições, um zagueiro, um meia, porque eu não trabalho com meia de armação. Eu prefiro o volante fazendo armação. Então, eu acho que no futebol moderno hoje, o meia de armação, aquele meia que vem buscar bola, que trabalha mais a armação do time, eu penso que os volantes hoje, pelas características, eles têm condições plenas de desenvolver essa função. Então, eu preciso de jogadores realmente mais que pisem na área, né? Jogadores mais de velocidade. E foi o que aconteceu, inclusive, depois nós podemos conversar sobre o jogo, mas foi uma situação que eu havia cobrado do Paulo Vitor, que ele estava flutuando muito e que ele tinha que pisar na área. Com 30 segundos ele fez o gol, entrando na área. Então são situações que acontecem e a gente, né, constata, mostra para o jogador. A gente mata a cobra e mostra o pau para eles. Olha, vai para a área, guri. Vai para a área, porque é ali que se faz o gol, né? Por isso que eu digo, mata a cobra e mostra a cobra. Mostrar o pau não dá. Agora, e o Núbio? Lhe agrada o Núbio Flávio? Não fuja, não. Tentei dar uma fugida, mas não deu, né? Mas o que acontece? Na verdade, eu particularmente, eu tenho assim uma ideia do Núbio, né? Porque eu joguei a Série D de 2020, eu era técnico de Juventude do Maranhão e o Núbio estava no Floresta, né? Então eu tenho essa ideia do Núbio do Floresta. Eu não posso te dizer que eu conheço ele assim muito bem, porque eu não estaria falando a verdade, né? Mas se realmente, né, a direção estiver conversando com o atleta, eu penso que é um bom nome. O senhor olha, lembra eu do passo Núbio? assim, olha assim. O Núbio para o senhor é um homem, um centroavante mais fixo ou é aquele jogador de movimentação, jogador de lado de campo? É assim que o senhor pensa? Não. Eu penso no Núbio, ele trabalhando mais pelas beiradas, né? Pelos lados, né? Não seria o homem de referência. Hoje nós temos 2 homens, né? Embora com características diferentes, que é o Leandro e que é o Mandacaru. São homens de referência, mas são com características diferentes, né? Então eu acho que os 2 aí suprem bem as nossas necessidades. Pronto, você já viu como é que ele pretende, né, Fabiano? Tudo bem. O professor... Ninguém teve confirmação aqui, ninguém falou nada, mas... Rapidamente, Antônio, o professor falou numa coisa que eu gosto muito. Eu gosto de meias que pisa na área. Aqueles meias que toca a bola e fica lá na intermediária, não, minha função é essa, eu vou tocar e os caras que se viram, não, o meio ele tem que pisar na área, ele tem que fazer Celso, gols, mas eu acho você um pouco atacante incrédulo, Celso Lima. Incrédulo? Eu acho você um pouco incrédulo. Por quê? Eu vou mostrar, mostra aí porque é que eu acho Celso Lima incrédulo aí, por favor, Cleber, bota aí, Não, pera aí. na tela aí, vai lá. Ih, já lembrei. Casa e Souza lá. Icasa e Souza lá, o jogo do Icasa aqui com o Souza foi 2-2. O time quer saber lá, daqui eu sei. Calma, deixa eu analisar. O time do Souza, ele enfrentou um time do Icasa medroso, mas esse time do Icasa que tá aí hoje é corajoso, viu? O El Bigodon gosta de aprontar pra cima dos adversários. Vai ser empate de novo esse jogo. De novo? Eu pensei que você ia dizer que o negócio é pra cima. Vai ser empate de novo. Pois pronto, 3-1 Icasa do Souza. Esses jogos, lá, eles né? são muito equilibrados. 3-1 pro Icasa. Tomara Tá que feito? seja. Tá feito? Apostar na pizzazinha lá no Val? Vamos. Pois tá feita a aposta, viu? 3-1, tá dizendo que é empate, eu digo que é 3-1 em casa acima do Souza. Souza, todo respeito ao Souza, mas vai dar Verdão lá no Marizão, tá bom? A diferença, viu, pessoal, entre eu e o Tony Souza é que eu analiso com a razão e o Tony Souza analisa com o coração. Rapaz, eu tô dizendo a você Meu que, ó, coração diz que o Icasa vai golear, mas é a razão tá 3-1 dizendo em que casa, Júnior Mandacaru vai desencantar, vai fazer gol. E escuta o que eu tô dizendo. Vai ser um gol de Júnior Mandacaru, um gol de Paulo Vitor e um gol de Leandro Cearense. Maravilha. E na quarta-feira eu digo qual é o número da Mega Sena. Bom, e aí? Você é muito incrédulo, mas você discutir é corajoso. Pizza por um gol, que você falou que era 3, só foi 2. Não, mas aí, saldo de gol, o que vale é que ganhou lá. E Paulo Vitor fez o gol. E aí? Muito bem. Você é muito incrédulo. Graças a Deus o Icasa ganhou. Eu adorei essa vitória do Icasa. Técnico Foi Leandro maravilha. Campos, fale pra mim, por favor, sobre o Paulo Vitor. Porque o Paulo Vitor, a gente toda segunda-feira tá aqui no programa. E vários torcedores mandam mensagem. E o Paulo Vitor, e o Paulo Vitor, Paulo Vitor. Eu não estava acompanhando, aliás, eu não consigo mais acompanhar dia a dia do Icasa, como antigamente. Então eu acabava não comentando muito sobre o Paulo Vitor. Ele não vinha sendo aproveitado. Mas desde que o senhor chegou aqui, que o Paulo Vitor acabou sendo seu titular. Ele foi titular na primeira partida contra o Retrô, jogou bem. E ontem, inclusive, fez gols.
Queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre este atleta. Olha, o Paulo ele tem uma característica que é importante, né? Porque ele é um meia atacante, né? Eu acho que quando o jogador tem uma facilitação, né, com relação à organização do sistema, já facilita porque ele vai conseguir realizar as funções. E o Paulo, ele é um jogador de ataque, né? Ele não é um jogador de armação. Inclusive, se ele for fazer uma armação, ele não tem a mesma qualificação que ele tem jogando do meio para frente, né? Inclusive até nos treinamentos, a hora que ele vem flutuar, ele tem como base a linha divisória, eu não deixo ele vir para o campo de defesa, porque na verdade eu também não quero atrair o adversário para o meu campo de defesa. Então os 4 homens de frente têm feito muito bem essa função, que é prender praticamente 5 homens do adversário no seu campo de defesa. Isso aí facilita muito a ação de armação, como eu falei anteriormente, dos volantes. Os volantes hoje do Icasa, eles têm o poder de distribuição de jogo, né? Então o espaço existe, justamente por quê? Porque a gente não está compactando os setores, a gente está distanciando os setores para que eles tenham essa possibilidade. E o Paulo Vitor tem realmente assimilado bem, né? Espero que ele continue nessa condição de crescimento. Nós estamos em busca de outro meia, não é por questão do rendimento dele, né? Agora, lógico que se tiver que optar vai jogar o que estiver, né, dando uma resposta melhor. Mas um fator que eu acho que eu deveria e devo falar é que nós também estamos formando outro meia hoje no Icasa, né? Porque nós tínhamos o Jonathan como volante, mas o Jonathan não é volante nem aqui nem na China. O Jonathan é meia e tem feito trabalhos muito bons, trabalhos excelentes na função de meia. E eu estou realmente prospectando para ele, mais para frente, até uma utilização mais efetiva dentro da equipe. E isso é bom, tá? E novidade, anota esse nome aí, torcedor. Jonathan, viu? Pode ser o novo meia do Icasa. Olha, o Edson Alves diz, boa noite, amigos do Replay. El Bigodão, Felipão do Cariri, vai escrever sua história no maior do interior. Vai ascender a Série C do Brasileiro com o Verdão. Antônio Afonso diz, está a primeira de luxo, viu? Está aprovado aqui o Antônio Afonso, está a primeira de luxo. Matheus Ferreira, estou com um bom pressentimento sobre o nosso professor. Espero que ele faça um bom trabalho e consiga o acesso. Nossa torcida merece. Gilberto Santana, boa noite. Alegria, alegria com a vitória do Icasa. O Clécio Lavon diz que o Verdão vai se classificar. Aí o Arthur Lima diz, pra cima Verdão, esse técnico veio para fazer história pelo Icasa. Tá dizendo aqui. Aí o Rochélio Uchoa, ô Icasa velho macho, diz aqui o nosso querido Rochélio Uchoa. Algumas pessoas aqui que deixam mensagens aqui falando sobre o técnico Leandro Santos, esse novo momento do time do Icasa. Olha, deixa eu trazer aqui rapidinho para você. O senhor gosta de pizza, Leandro Campos? Gosto. Ô Val, cadê a pizza, Val? Val, rapaz, ele disse que ia mandar o... Mal, manda a pizza, rapaz, pra eu fazer uma média com o homem, aí Val não mandou a pizza. É porque o Val é torcedor do Guarani. Vou pedir agora pro Alexandre, né, Fabiano? Pedir pro Alexandre. Alexandre, o homem é do Icasa, Alexandre. Você é torcedor do Verdão. Inclusive o Alexandre e o Val, né, acabaram presenteando aí o Flaismar e o Léo. Tem uma foto deles aí, Kleber? Olha aí, o Val, né, pegando carona, que é torcedor do Guarani, com o Alexandre devidamente de verde, ali com o Flaismar e o Léo, por conta do jogo anterior do Souza, né? O Flaismar pegou pênalti e o Léo fez o gol da vitória e acabou aí tendo, ainda teve R$100 aí, eu não sei se foi pro Léo, que fez o gol da vitória, e teve a pizza, foi isso? Para cada um, foi R$100 para cada um, e a pizza ainda lá pro Flaismar e pro Léo, a dupla que é para defender, mas defende e ataca também. Então tá aí o nosso querido Val e o Alexandre. Um abraço pra galera lá do Val, lá da Pizzaria Hamburgueria Val. Inclusive, galera, olha a pizza que você pode comer lá agora na Pizzaria e Hamburgueria Val. Fica na Carlos Cruz com a Todos os Santos, ainda é franciscanos, tá bom? Ali bem pertinho da linha do VLT. Olha aí que maravilha, que delícia. Celso Lima sempre que sai aqui na segunda-feira, vai lá na Pizzaria e Hamburgueria Val. Então segunda-feira, Replay combina com pizza. Então você pode ir lá na Pizzaria e Hamburgueria Val, que é um local extremamente aconchegante. Segunda-feira é certeza, ele já bota lá o replay na telinha para todo mundo que está lá aproveitando assistir o programa. Então você aproveita esse ambiente extremamente aconchegante, tá bom? Espaçoso, e aí você leva a família, leva os filhos, os amigos, vai com a namorada, enfim, fica à vontade
tá bom? Lá na Pizzaria Hamburgueria Val. Agora, se você não está querendo ir lá, quer ficar em casa numa boa, tem um Disque Pizza aí, olha, 98842-9514, está aí na tela, 98842-9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval, Carlos Cruz com Todos os Santos, nos Franciscanos. Lembrando que amanhã, terça-feira, era para ser folga, porque vai funcionar normalmente, porque na véspera de São João, eles vão ficar fechados. Val e Alexandre quer aproveitar as fogueiras, numa boa, tá certo? A gente vai para o rápido intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, destacando mais a Série D do Campeonato Brasileiro, tá bom? Ainda em casa, tabela de classificação, e a gente projetando a próxima rodada, ainda com a presença aqui do técnico Leandro Campos, Celso Leão também por aqui. Ainda hoje tem Campeonato Cearense Série B, Guarani, Cariri e Barbalha, né, brigando aí para se classificar, galera também preocupada com a questão do rebaixamento, e você vai ver ainda o jogador que caiu no campo e quase foi engolido pelas formigas. Isso aconteceu no estádio Mirandão e a gente conta já essa história, tá bom? Se inscreve aqui no canal, compartilha com a galera. Filipão do Nordeste, rapaz, El Bigodão está aqui no replay, então compartilha com a galera que no segundo bloco ele volta ainda com a gente. Daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 99680-2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E se você é daquelas pessoas fitness, como meu amigo Guto Vital, e que gosta de sempre fazer uma receita diferente, com frutas, com verduras, com legumes, então você tem que aproveitar os produtos Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E você, lógico, tem o seu comércio, seu sacolão, seu mercantil, quer oferecer o que tem qualidade com preço super camarada, não vai ir para outro lugar. Procura Perboni Brasil, fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, e os telefones estão aí na tela para você, tá? 3532-2722, 3532-2678 e tem também o 99918-8131 aí na tela para você. Tá certo? Os telefones da Perboni Brasil. As melhores frutas, verduras e legumes que você pode ter aqui na região. Você vai lá no Galpão 2 do Ceasa ali em Barbalha e você vai procurar nosso querido Val, torcedor do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, mas um grande apoiador dos clubes aqui da região. Sempre na torcida, todo jogo de casa no Romeirão, ele está lá com a família, torcendo pelo Verdão do Cariri e acompanha o Guarani, o Barbalha, enfim, o Crato, o Cariri, o Campo Grande, ele está sempre acompanhando todos os times aqui da região. Um abraço, nosso querido Val. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Tem receita diferente hoje não, Guto? Poxa, rapaz, o Guto fez uma receita de uma batata um dia desse aí, com os negócios do tá mal, ele tá só... vamos lá de novo para poder pegar aquele yamezinho gostoso, da macaxeirazinha, enfim. Ele gosta mesmo, como é daquela fruta, Guto, que você gosta? Eu esqueci, rapaz. Ele gosta de uma frutinha, viu, Fabiano? Eu esqueci. É o kiwi, rapaz, é kiwi. É porque
As minhas frutas são outras, ele negócio de kiwi. Kiwi é lá na terra, Leandro Campos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquela região. Aí você vem com o kiwi pra cá, mas o Guto gosta. Val, essa semana de dar um pulinho aí na Perboni Brasil, viu? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Se liga aí, tá bom, galera? Bom, deixa eu só trazer aqui umas mensagens. Nonato Gomes, El Bigodon vai levar o Verdão para a Série C. Chegou e tem coragem de jogar para cima. Nada de retranca. O Souza também, que é Flaismar também aqui, melhor programa esportivo, valeu. Um abraço pro Flaismar, rapaz. Que o garotinho lá, o Cid, ficou louco por ele. Carlos Levi, Flaismar fechou o gol ontem, excelente goleiro. Tá aqui o Flaismar ganhando moral, né? O José Souza aqui, boa noite, estou aqui no Pará, assim, em Paragominas, um abraço a galera lá do Pará, em Paragominas. O Eloy Cordeiro, grande time, um grande goleiro, né? Aqui deixando parabéns também para o técnico Leandro Campos, o José Souza, o Danilo Felipe, vamos subir Verdão, parabéns ao técnico e elenco pela mudança de postura, Arthur Borges, deixando aqui o toque, já botou aquela defesa contra o Souza no vídeo, clipe Flaismar, o Arthur Lima, deixando aqui o recado. Enfim, a galera boa que está sempre aqui mandando mensagem, a gente vai lendo aqui pouco a pouco a mensagem da galera. Nós tivemos no sábado passado o Crato com o São Paulo Cristal, inclusive o São Paulo Cristal é o próximo adversário do Icasa, não é isso, Leandro? Já está estudando aí o São Paulo Cristal. O São Paulo jogou contra o Crato, confesso até que eu esperava mais do São Paulo Cristal. O Crato engrossou o caldo e poderia até ter saído com melhor sorte. Vamos mostrar aqui os melhores momentos de São Paulo Cristal, de Crato e São Paulo Cristal. O jogo foi 1-1, é bom que o técnico Leandro Campos já está aqui e já dá uma olhadinha aí no próximo adversário do Verdão do Cariri. Se liga aí. Já chega por ali o Henrique, olhos nos olhos, tentou a jogada individual melhor para o jogador do Crato, mas fica com a sobra. O time paraibano trabalha com o Pablo, olha o troca de figurinha, o Henrique cara a cara, vai chutar, Preto faz a defesa. Em 2 tempos faz a defesa o goleiro do time do Crato. O Henrique chegou em condição de tentar a finalização, mas cresceu para cima dele o goleiro cratense e evitou o que poderia ser o primeiro gol do São Paulo Cristal. Elber toca com o Jean, agora é o time do São Paulo, olha só, o São Paulo todo fechadinho, fecha a casinha, cruzamento, olha o Hudson, cabeceou, a bola passa à esquerda do goleiro João Manuel. O cruzamento aconteceu, o Hudson acreditou e acabou ali próximo à entrada da pequena área, cabeceando à esquerda do goleiro paraibano e a bola foi para a linha de fundo, tiro de meta, favorecendo o São Paulo Cristal. Segura a onda aí, Preto, que lá vem o São Paulo Cristal. Tá querendo abrir o placar aqui no estádio Mirandão, a bola viaja. Chega o toque de cabeça! O toque de cabeça ali, rapaz, do Pablo. E a bola passou ali à esquerda. Por muito pouco ela não foi no fundo da rede. Uma cabeçada com mais autoridade agora, o volante do time do São Paulo. Atenção total na entrada da grande área. Time paraibano quer abrir o placar. Lá vai o Henrique, a bola viaja, o toque de cabeça. E aí o zagueirão Matheus Martins subiu com propriedade. O Preto nem foi na bola, mas o seu Jailson Albano da Silva dedurou. E eu vou lhe ser sincero, Celso Lima, eu acho que não estava impedido não. Eu acho, olhando o replay, estava impedido não, Celso Lima. Jogador veio de trás, tinha um Jean dando condição. Esse impedimento aí, sei não. O Anderson trabalha ali com o Brendo. O Anderson de novo. Chegou ali o Pablo, bola fica disputada. Tira de qualquer maneira ali o Matheus Martins. Felipe Codó ali não teve domínio. Olha a bola boa pro time do São Paulo Cristal. Vai na velocidade, Isaías. Olhos nos olhos com o Preto, driblou o goleiro, vai fazer. Vibra, agita, faz a festa. Gol! São Paulo! Isaías é jogador que arrebenta. Ele recebeu ainda na intermediária. Posição legal.
foi na velocidade, driblou o goleiro Preto, olhos dos olhos, e botou num leve toque no fundo da rede, abrindo o placar no estádio Mirandão. O placar tá aberto e é paraibano. São Paulo Cristal abre o placar, tem um. Isaías, camisa 10, é jogador que arrebenta. 0 pro time do Crato. Por ali tá Léo Henrique, também o Isaías. Isaías já deixou o C. Será que arrisca direto o Isaías? Autorizado, já deixou a bola. Léo Henrique faz o cruzamento, toque de cabeça na trave. Olha a sobra, o zagueirão chegou, espirrou, olha a sobra de novo. Aí não pegou bem na bola. A primeira foi na trave. Na sobra o zagueirão Matheus Martins. Houve o retorno e aí o Felipe Codó não pegou bem na bola, chutou para fora. Que chegada agora, que pressão agora do time do São Paulo Cristal em Celso Lima. Já chamou a atenção ali a árbitra. Autoriza. Léo Henrique é quem vai para a cobrança. E toda a esperança do time paraibano. A bola viaja, primeiro pau, toca de cabeça. Olha a sobra de canhota, Preto. Felipe Codó tira a bola, bota para a área, mas a bola já tinha saído pela linha de fundo. Na verdade, ela deu ali impedimento, né? Felipe Codó estava na banheira, mas a defesa do Preto foi maravilhosa. Muito bom goleiro esse Preto, goleiro do time do Crato. Olha o Marley, deixa a bola com o Felipe, se atrapalhou, olha o Maceió, lá vem o time do São Paulo Cristal, ele toca a bola de lado pro Isaías, na meia-lua, puxou pra canhota, toca Henrique, e aí chutou pra dentro, e aí deu impedimento. A bola saiu de pé em pé, veio pro Henrique. Ele fuzilou de canhota no fundo da rede. Olha a bola trabalhada aí, olha. O Isaías tocou e realmente em posição irregular estava o Henrique, que acabou parando, né? Ele poderia ter tentado voltar, sair do impedimento, mas não, ficou olhando tudo, assistindo, recebeu, acertou a arbitragem. Impedimento do ataque do São Paulo Cristal. Tá bom? Deixa a curtida e segue no Instagram. Lá vai o Ramon, toma a bola, bola boa pro Breno, posição legal, ele vai atrás da grande área, faz o cruzamento, a bola chega ao toque de cabeça. Eric bota pra linha de fundo. E o Rodrigo tava na pequena área, o Hudson não teve o alcance necessário e ficou o gol escancarado, esperando o toque de alguém. É escanteio pro time do Crato. Vai lá com o pé trocado, da esquerda, chutando de direita, a bola viaja, João Manuel, a sobra é com o zagueirão Jean, toca com o Marley, posição legal, olhos nos olhos, faz o cruzamento, toque de calcanhar, olha o Hudson de cabeça, vibra, agita, faz a festa, gol! Hudson é jogador que arrebenta. O cruzamento veio da esquerda. O Jean zagueirão deu um toque de calcanhar. E o Hudson, o verdadeiro centroavante, no lugar certo, na hora certa, com um leve toque de cabeça, venceu o goleiro Jean Manuel. A bola chorando, chorando, foi cair no fundo da rede. E é o empate do azulão da Princesa. Hudson, camisa 9, é jogador que arrebenta. Agora, tudo igual no estádio Mirandão. Um pro time do Crato, um pro São Paulo Cristal. Achou o golzinho o time do Crato, Celso Lima. Olha o Wanderson, bota pra correr ali o Brendo. Ele puxa a bola, toca no meio campo. Ramon, ele chuta bem de fora da área. Perdeu o tempo da bola, tentou o drible e perdeu. A bola continuou com o Crato. Brendo, olha o João Manuel. Quase ficava com as penas do frango na mão, o goleiro paraibano. Ele chutou no gol. O Morrinho artilheiro quase engana o goleiro João Manuel. E as penas do frango, Celso Lima, ficaram quase nas mãos do goleiro do São Paulo Cristal. É escanteio, Celso. E olha lá o Maceió, já tá na canhota. Felipe Codó, tocou com o Isaías, de novo com ele. Ele faz o pivô, toca pro Léo Henrique. Ele finaliza, Preto! Defesaço
golaça do goleiro do time do Crato. O Léo Henrique acreditou, meteu o torpedo e o Preto fez grande defesa e espalmou para a linha de fundo. É escanteio para o São Paulo Cristal. Tomás, ele vai ali de esquerda, bota na velocidade, deu certo, passou por 3. Isaías foi atropelado pelo Kleber. O Kleber não perdeu viagem, atropelou o Isaías. E aí acabou atrapalhando o contra-ataque do São Paulo e também não teve o que poderia ser o contra-ataque do Crato. E apita a árbitra Taislane de Melo Costa, árbitra FIFA de Sergipe. Fim de papo no estádio Miradão. 1 pro time do Crato, 1 pro São Paulo Cristal. Melhores momentos de Crato e São Paulo Cristal no oferecimento de Mob Telecom. Internet no Crato tem nome, Mob Telecom. E seja um parceiro do canal Replay com Tony Souza. Faça um Pix, 88997248778. Se inscreva no YouTube e siga no Instagram Replay com Tony Souza. Aí tem só os melhores momentos, Leandro. 1 para o time do Crato, 1 para o time do São Paulo Cristal. O que é que o senhor pode falar sobre o que o senhor já tem acompanhado desse São Paulo Cristal, desse próximo adversário de casa? Correto. É lógico que, sem crítica, né, mas o campo ali realmente dificulta para ambas as equipes, né, uma prática de um futebol um pouquinho mais organizado, mais vistoso, mas é lógico que o nível técnico da equipe de São Paulo é um nível técnico um pouquinho melhor, né, até teve alguns momentos do jogo que realmente teve oportunidades, mas de qualquer forma a gente vai detalhar mais agora, vamos assistir vídeos inteiros, né, do jogo inteiro, para nós constatarmos, né, principalmente a organização tática do adversário. E realmente o campo atrapalha muito, atrapalha demais, diga-se de passagem. Inclusive teve um lance meio bizarro, que eu nunca tinha visto isso na minha vida, e a gente viu. E como a gente estava na transmissão, a gente estava ao vivo, Celso Lima e eu, e a gente não tem um repórter lá no campo, a gente acaba não percebendo alguns detalhes. E eu vi aquela situação estranha, mas jamais percebi que teria sido a Formiga. Apenas depois do jogo foi que a gente teve a informação que foi a Formiga. A gente foi até conversar com o Ramon. Olha o lance aí, o Ramon, quando ele veio levando a bola, olha aí, lá vai, o Ramon leva a bola e sofre a falta. E cai, né? Dá aquela rolada no campo, às vezes parece que o jogador dá aquela valorizada também, esperando que o jogador receba um cartãozinho, enfim, foi até lance para cartão, mas aí lá vai o Ramon levantando, olha. Aí o Ramon levanta, rapaz, agora que a gente observando melhor, eu pensei que ele estava só ajeitando ajeitando o o rapaz começou a se agoniar, e aí veio até o rapaz do São Paulo Cristal também ajudar, aí começa aí a caça às formigas, olha. Rapaz, isso no jogo, e a gente estava concentrado no lance, Celso inclusive comentando, e eu não percebi. Aí ele pega a água, dá água para o Marley para passar, e aí fica o outro jogador, parece que o Hudson, enfim, e aí ajeita. Foi realmente uma situação bem curiosa essa do Ramon, que teve que, ainda foi sair um pouquinho para jogar água por conta da formiga. Isso lá no gramado do Miradão, já vem recebendo críticos o gramado do Miradão há muito tempo, no Campeonato Cearense. Acho que foi no Cearense que teve um jogador do Crato, né, Celso, que fraturou o pé pisando em falso num buraco lá. E agora tem isso, é importante que o pessoal dê uma olhadinha aí para o gramado do Miradão, que já vem recebendo críticas há muito tempo e acaba prejudicando também o próprio Crato. Então teve esse lance aí bem bizarro e a gente chegou a conversar com o Ramon sobre essa situação, sobre o jogo, é bem verdade, mas também sobre essa questão aí das formigas. Veja o que falou aí o Ramon. Cadê o Ramon? Lateral esquerdo do Crato. O homem das formigas. Fui eu que mandei. Tem não, o Ramon? Tem. Então depois a gente pega. É o do Crato, é Ramon do Crato. Rapaz, não faça isso não. Não, tinha o do Crato também. Mas a gente procura depois aqui então. Isso acontece, já tem até formiga aqui. João Ribeiro mandou umas formiguinhas aqui. E o João Santana está lá em João Preto de Florianópolis, Santa Catarina. Conhece João Preto de Florianópolis, professor? O senhor que é de Porto Alegre, mas
morou mais em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul. Conhece a cidade de João Preto? Ah, não. Aqui é João Preto, lá de Florianópolis. Eu que li errado. Um abraço aqui do nosso querido João Preto. João Preto é de Juazeiro, mas mora lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Um abraço para ele, que é torcedor aqui do Verdão do Cariri, está sempre acompanhando. Oi? Não chegou? Ô, rapaz, não acredito. Não, mas tudo bem, tem problema não, a gente vai colocar, mas está lá no Instagram. Vai no Instagram que tem lá o do Replay com Tony Souza, o Ramon, falando sobre a questão do jogo e também sobre essa questão das formigas. Ele disse que ficou muito surpreso. Cadê aqui, rapaz? O Valdinho disse: parabéns ao técnico Hélio Bigodon, ele vai levar o nosso Verdão a muitas vitórias. Um abraço aí, Tony Souza, Celso Lima, a todos que fazem o replay. Valdinho aqui em Petrolina, Pernambuco. O Eloy está perguntando, Leandro, pergunta ao Leandro Campos por que o Icasa chuta pouco de fora da área. Ele acha que o Icasa chuta pouco de fora da área. O Eloy Cordeiro está perguntando. Olha, pode até ser, né, um fato, mas nós estamos procurando modificar essa forma, né? Nós queremos que a equipe tenha um pouco mais de poder de fogo. Agora, é muito importante, porque já que nós trabalhamos com 2 extremas, é muito importante que realmente os volantes eles possam se projetar, fazer essa aproximação mais por dentro, né, para nós criarmos um pouquinho mais essa condição das finalizações de média e longa distância. Então é muito importante a participação dos volantes, além do meia de frente. Então vamos exercitar um pouquinho mais essa função. Tem jogadores com características de chute lá, porque tem que existir essa característica, né? Temos, na verdade o César Sampaio, inclusive ele jogou comigo já no Horizonte, e ele tem como característica, né, essa aproximação, tem esse poder de finalização, né? É lógico que o Guídio, por exemplo, ele tem um bom chute, mas o Guídio é um jogador que trabalha um pouquinho mais no apoio, então ele não tem essa condição tão frequente como o César Sampaio tem no campo de frente. Então são situações que aí advém a organização tática, né? Nós adaptarmos uma forma onde esse volante do lado oposto ao próprio Paulo Vitor, ele possa tentar essas finalizações de média e longa distância. Porque o centroavante não vai fazer isso, né? Porque o centroavante ele trabalha mais próximo da área. Os nossos 2 extremas, né? Não estou aqui indicando nem para o adversário, mas os nossos 2 extremas, eles trabalham com o pé contrário. Então, esses nossos extremos têm trabalhado mais essas finalizações por dentro. Então, nós não podemos ficar somente, né, com meia de frente e com o volante. Nós também temos que ter a participação dos 2 extremos que trazem essa bola por dentro. Então, é necessário que haja um pouquinho mais de insistência. E quando a bola está descoberta, tem que se tentar o chute, né? O senhor já conversou com o Júnior Mandacaru? Que assim, eu gosto do futebol do Júnior Mandacaru, eu já vi ele atuando em outras equipes, mas estou sentindo ele muito ansioso no Icasa. Ele já perdeu alguns gols que, assim, para mim não são comuns pela qualidade que o Júnior Mandacaru tem. Teve uma bola, inclusive, eu acho que contra o próprio Retrô, que a bola estava, o goleiro fora. Ele poderia ter tido uma tranquilidade para fazer uma longa distância, acabou chutando errado, teve uma que ele isolou também a bola, enfim. E eu estou sentindo essa certa ansiedade. O senhor já chegou a conversar com o jogador, até para sentir se tem algum problema, se é realmente só a ansiedade da falta daquele primeiro gol? Na verdade, o centroavante, né, ele assume uma responsabilidade maior com relação à terminação de jogadas, né, porque ele está ali para concluir, né? Mas como eu falei para vocês anteriormente, nós chegamos aqui há 2 semanas, nós não conseguimos ainda especificar um treinamento mais efetivo, né, para o centroavante. Por isso que essa semana é necessário que eu possa fazer esses trabalhos, porque na verdade nesses trabalhos nós damos a calibragem, né, para o atleta, não só com relação às finalizações, mas com relação às conclusões, tempo de bola, né? Porque quando o atleta fica muito tempo sem uma atividade específica, ele acaba tendo dificuldades, né? Na hora que a oportunidade aparece no jogo, ele muitas vezes não está, né, preparado para que realmente possa executar bem a fundamentação da finalização. Então, também um pouquinho de culpa nossa,
né? Mas essa semana nós vamos especificar um pouquinho mais o trabalho, e também culpa da situação, né? Porque eu tive que chegar aqui e já arrumar a equipe, eu tive que priorizar trabalhos, né? Mas eu tenho certeza que o Mandacaru, ele, a partir do momento que ele começar a se sentir melhor em relação aí à confiabilidade, ele vai começar também a fazer os seus gols. Vamos ver os gols do Icasa e Souza, de virada o Verdão do Cariri foi lá e venceu. Vamos ver os gols aí, transmissão que foi feita pela Stat TV. Toque melhor para o Souza, que pode sair agora no contra-ataque. Esquerdinha, dominou, é 3 contra 2. Olha o contra-ataque do Souza, quem sabe agora, Juninho, Benício bateu, é gol. Souza! Vinícius Paiva! Que jogada! Eu falava! Olha o contra-ataque, quem sabe agora, e foi mortal! Marcação do Natalício. Passou por 2, passou pelo terceiro. Faz aquele carnaval, entrou na área, o cruzamento, olha o gol! Jogada do lateral esquerdo, Bu. Ele fez um carnaval brasileiro. E vem chegando a equipe do Icasa com o Jarinho por baixo. Entrou sozinho, vai marcar, é gol. Jogada! Tá aí 2-1 Icasa de virada, o gol do Denis e o gol do Paulo Vitor, né? E acabaram virando aí pro Verdão do Cariri. E a jogada do Souza, do esquerdinha, né? Que já passou também pelo Verdão. Muito bom jogador. O senhor falando das falhas que o Icasa tem que corrigir. Esse gol, esse contra-ataque, o senhor identificou qual foi o erro principal do Icasa na hora de levar esse gol, Leandro? Olha, na verdade, nós tivemos um probleminha que foi a saída do Rony. O Rony, nesse momento do gol do adversário, ele estava sendo atendido fora. E vocês vejam bem que justamente o adversário conseguiu explorar as costas do Léo, justamente no setor do Rony. Né? Ficou 2 homens praticamente utilizando o setor, o lateral esquerdo e o número 7 deles, que é o Juninho, né? Que aproveitou essa bola. Então, na verdade, eu não digo que foi mérito do adversário. Lógico, foi mérito do adversário, mas num erro nosso, ou numa ausência nossa, com a saída do Rony. Agora, também a origem da jogada, nós perdemos a bola no campo do adversário. Né? Nesse momento, existe a transição defensiva. E a nossa transição defensiva, ela poderia ter sido feita um pouquinho com mais velocidade. E outro fator que nós temos que fazer, que existe a falta tática. E aí era o momento da falta tática. Para a jogada lá no campo do adversário e se reorganiza no campo de defesa. Então são situações que, lógico, a gente tem que procurar pegar os exemplos para que nos próximos não aconteçam. Vamos ver aqui a tabela da rodada completa que tivemos aqui neste fim de semana. Né, o Icasa, inclusive, quando entrou em campo, já estava fora do G4, porque o América tinha vencido no sábado, né, e aí só depois foi que retornou. O Crato empatou 1-1 com o São Paulo Cristal, e aí teve o América vencendo o confronto lá dos 2 times do Rio Grande do Norte, 1-0 para cima do Globo, e aí o Souza perde de virada para o Icasa 2-1, o Afogados empata 1-1 com o Retrô. Aí vem a tabela de classificação, para a galera pegar aqui a tabela de classificação. Vamos lá para a classificação. Retrô na liderança,
21 pontos o Retrô, o Souza é ceguíssimo. Retrô 21 pontos, Souza em segundo com 17, veja aí que ainda mantém uma distância considerável para o segundo colocado o Retrô. O Icasa agora é terceiro com 17 pontos, o América de Natal em quarto com 17, então seriam os 4 que se classificariam à próxima fase hoje. Aí vem em seguida o Afogados, o quinto com 15, São Paulo Cristal em sexto com 12, o Globo em sétimo com 5 pontos, o Crato também com 5 pontos na lanterna, só que o Crato tem 13 gols negativos de saldo, né? Contra 5 gols negativos da equipe do Globo. Rapaz, o Crato realmente situação rara, levou aí quantos? 34 cartões amarelos, rapaz. É cartão amarelo até dizer chega o time do Crato. E eu estava observando aqui, porque é mata-mata, né? A segunda fase já é mata-mata. O Icasa está pegando hoje, a preço de hoje, o Lagarto, né? Lá de Sergipe. Então está pegando a preço de hoje o Lagarto de Sergipe. Mas a gente ainda tem aí algumas rodadas para poder ter essa situação. Vamos ver a próxima rodada? Colocar os próximos jogos deste grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos. Teremos o São Paulo Cristal com Icasa, jogo no sábado, tá bom? Às 3 da tarde. Aliás, às 3 ou 4? 3 da tarde. O Crato joga com o Souza, também às 3 da tarde. A gente vai estar, nossa equipe, transmitindo pela Star TV esse jogo lá no Mirandão. Aí no domingo tem o Globo contra o Afogados. E aí é difícil de esperar que o Afogados perca para o Globo, né? Aí é zebra de bolinha. E o Retrô joga contra o América de Natal. Eu também, no domingo, eu também não acredito que o Retrô perca para o América. Porque eu vou ser muito sincero, o América está em quarto lugar aí. E para mim, Leandro, é muito pela camisa, aquela vitória que foi atípica do jogo do Icasa, que para mim aquele jogo é um jogo para ser esquecido, é um jogo atípico, porque eu não recordo um time do América tão limitado. Eu acho esse time do América muito limitado, sinceramente, é porque algumas equipes ali, como o próprio São Paulo Cristal, que se esperava mais também, mas eu não me surpreenderei se esse América ficar fora do G4, sinceramente, porque eu não vejo uma equipe qualificada como eu esperava, sinceramente. O que é que o Icasa precisa, na sua visão, olhando não apenas esse próximo jogo, mas os próximos, para poder se garantir nesse G4 e se classificar para a próxima fase? Leandro. Correto. Nós temos 3 jogos que nós podemos, nesses 3 jogos, já definirmos, né, a nossa classificação. Lógico que a gente sabe das dificuldades, mas matematicamente nós temos essa possibilidade de nós até irmos para o último jogo contra o Globo já estando classificados e só dependendo naturalmente do jogo contra o Globo para nós melhorarmos a nossa classificação, porque é muito importante se ficar em primeiro ou em segundo, né? Porque nós pegaríamos o terceiro colocado ou o quarto colocado da outra chave, além de nós trazermos o segundo jogo para dentro de casa, né? Então esse fator para nós é importante. Agora, nós temos agora esse importante jogo contra o São Paulo, depois nós temos 2 jogos em casa, né? Se nós conseguirmos agora esse bom resultado contra o São Paulo, nós podemos definir a classificação no jogo contra o Crato e contra o Afogados, que é um concorrente direto dentro de casa, né? Então é muito importante que a gente possa nos concentrarmos muito nesse jogo contra o São Paulo. É aquela situação que a gente sempre coloca para os atletas. Ontem a gente comemorou a vitória, hoje ainda, né, a gente está aproveitando, né, a comemoração. A partir de amanhã já se esqueceu o jogo contra o Souza, né? Então nós temos que focar em cima do jogo contra o São Paulo, que é o jogo que realmente vai nos dar aí um alento, né, uma possibilidade de nós, nos 2 jogos dentro de casa, definirmos a classificação. Então é concentração pura, para que a gente realmente possa estudar bem o adversário, nos organizar bem para que possamos fazer um bom jogo. Está sentindo o clima leve dentro do grupo? Já está um clima mais tranquilo? Porque na semana passada o senhor teve trabalho atrapalhado por conta de uma paralisação, por questão de pagamento, de salários. Houve até divergência aí do que se refere à questão dos dias. Mas enfim, é uma bronca que não é sua, até porque o senhor não estava aqui, acabou chegando com o bonde andando. Mas já são 2 vitórias. Por exemplo, ontem eu ouvi uma parte da transmissão dos amigos lá da Rádio Vale,
E na hora que o Aloysio entrevistava o Jarinho emocionado, chorando, né, nessa vitória. E eu senti uma certa emoção por parte de alguns jogadores após essa vitória contra o Souza. Sem contar aquele clima, né? O torcedor acabou indo, mais de 250 torcedores estiveram lá na Paraíba. O senhor sente o clima mais tranquilo? O senhor sente que vai ter uma tranquilidade a mais para trabalhar a partir de agora? Olha, na verdade, desde que eu cheguei, a tranquilidade para o trabalho, os atletas em momento algum, né? Independente dos problemas, eles transferiram para dentro do campo, né? Inclusive a parada que houve, né, na semana passada foi uma situação que poderia até não ter acontecido, mas de qualquer forma eu, como treinador, como comandante, eu procurei sempre temporizar, né, porque nós não podemos buscar partidos, né, nós temos que procurar realmente a resolução dos problemas de uma forma organizada, né, procurando sempre o bom senso para se resolver. Mas eu tenho certeza absoluta que esse assunto é um assunto que já está encerrado. O nosso pensamento agora está todo ele canalizado para a competição. Os atletas estão hoje felizes, estão alegres, né, o ambiente está bom. Então espero que realmente a gente consiga a manutenção desse ambiente, porque futebol se faz com alegria, né? E eu tenho certeza absoluta que os próprios atletas hoje, eles se sentem à vontade dentro do trabalho, né? Eles não fazem o trabalho por questão de obrigação, eles se sentem bem tranquilos em relação ao que está sendo desenvolvido. Celso. Olha, o professor aqui já falou praticamente tudo, veja só o termômetro do torcedor, mas assim, eu fico curioso para saber, e aí o professor falou que ele procura manter ali um posicionamento neutro e tal, procura o bom senso para resolver, mas assim, nesses momentos que o jogador define parar, nós vamos parar porque a gente não recebeu, o treinador, ele não chega para o jogador, olha, vamos jogar, porque se não jogar é pior, se não treinar, se não se preparar, no jogo nós não vamos render, e se vencer fica mais fácil da diretoria conseguir o dinheiro. Como é a conversa do treinador com os jogadores? Bom, é natural que, até pela minha experiência, né, a gente tenha que fazer as intervenções e tenha que conversar. E eu nunca deixei, naturalmente, de conversar com os atletas, com relação a todo esse imbróglio, né, ou essas situações. Agora, é lógico, né, eu não sou o mandatário, não sou eu que vou realmente determinar, né, uma parada ou não de um atleta. Eu posso fazer o aconselhamento, né, e isso nós fizemos, principalmente nessa parada da semana passada. E na verdade foi uma decisão do grupo, né? Todos os atletas foram concisos, né, com relação ali à decisão. Então já era uma coisa que já estavam, né, já estava direcionada, mas de qualquer forma é uma situação que aconteceu e a gente espera que a partir de agora realmente não tenha mais esse problema, né? A própria direção com certeza vai estar aí procurando fazer o seu melhor, como tem feito até agora, para realmente cumprir aí as obrigações do clube, assim como os atletas também cumprirem as suas obrigações. Eu até conversei com os atletas com relação a uma referência, né? Porque na verdade nós também temos obrigações e nós temos que ajudar o clube a nos pagar, que é realmente trazendo os resultados, para procurar realmente motivar o torcedor para que ele vá ao estádio, que ele possa realmente fazer a sua contribuição, para que se estabilize naturalmente essa questão financeira, porque a gente sabe que futebol hoje é uma dificuldade, é difícil se colocar dinheiro dentro do clube, e pode ter certeza que a grande maioria dos clubes hoje da Série D do brasileiro são poucos os que não têm problemas financeiros. Então é necessário que se tenha essa paciência, essa calma, para poder, nesses momentos aí adversos, ter-se a tranquilidade para, muitas vezes, não se tomar uma decisão sem ainda, né, uma certeza, né, de insegurança que essa situação pode trazer. Inclusive o Aerlon mandou para mim, nosso companheiro aqui do site Miséria, mandou para mim uma matéria, não lembro agora qual foi o site, falando que os clubes podem ter uma reunião com a CBF, os clubes da Série D, e também parece que da Série C, exatamente para pedir um apoio financeiro à CBF, ou seja,
deixa claro que não é apenas o Icasa ou uma equipe ou outra, a maior parte das equipes vem passando por dificuldades financeiras. O Icasa tem aquele problema de bloqueio na justiça, dinheiro da Copa do Brasil que não saiu ainda, tem esse pagamento da indenização aí de 50 milhões que até hoje não sai, enfim, é uma bronca grande. A Wendy Lira, torcedora, diz aqui, El Bigodon é o cara, viu? Parabéns pelo excelente trabalho, professor. Torcedor aqui também destacando. O Alexandre pergunta quantos times passam a próxima fase. São 4 times, cada grupo, os 4 primeiros passam de fase, tá bom, Alexandre? Aí depois vem aquele esquema de mata-mata. Hoje fica difícil até de imaginar, não sei, é porque a gente vê o Retrô muito à frente. Hoje o Icasa visa ficar em segundo lugar, ou dá para acreditar que o Retrô vai tropeçar o suficiente para abiscotar essa vaga ali no topo da tabela, Leandro? Correto. Tony, hoje a prioridade do Icasa é a classificação, né? Se nós classificarmos em quarto, terceiro, segundo, primeiro, isso aí é lógico, se nós ficarmos em primeiro, segundo é melhor. Mas o primeiro objetivo hoje é ficar entre os 4. Se nós conseguirmos, né, depois de termos aí uma definição de classificação, um exemplo, se nós conseguirmos já a definição de classificação no jogo aqui contra o Afogados, né, nós temos essa esperança. Se nós formos lá para o jogo contra o Globo, o último jogo, já classificados, e o resultado nos deixa numa segunda colocação, é lógico que ficar na segunda colocação é bem melhor do que ficar na quarta por vários motivos, né? Então, o pensamento primeiro é a classificação entre os 4 e, se for possível, ficarmos entre os 2 primeiros será melhor. Celso, faço uma última pergunta aqui para o Leandro Campos, até para a gente liberar o técnico. Ainda tem a gente vai falar de Série B do Campeonato Cearense, mas, inclusive, não, mais faça a sua pergunta, que depois eu... Não, a minha pergunta agora é fora do campo, é com relação ao profissionalismo do treinador. Muitos treinadores discutem essa questão de eles estarem bem nos clubes ou por conta de derrotas serem dispensados. E aí a minha pergunta ao senhor é o seguinte: o senhor é adepto daquela situação de o treinador respeitar o contrato que ele tem com o clube e, se receber uma proposta, vai embora? Ou o senhor é daquele tipo de treinador que o senhor gosta de completar ciclos, de completar um trabalho? Entendeu a minha pergunta, professor? Olha, todo treinador ele gosta de terminar o trabalho, né? Mas só que nós sabemos que o futebol brasileiro, e hoje é o futebol mundial, né? Os resultados eles estão acima de qualquer coisa, acima do trabalho, acima de qualquer linha de conduta. Então, nós treinadores hoje brasileiros, nós não temos nem a profissão reconhecida, a grande verdade é essa. Eu faço parte da FBTF, Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, e nós estamos aí numa luta muito grande do reconhecimento da profissão e principalmente da aprovação da Lei Caio Júnior, que é uma lei que vai dar um pouco mais de estabilidade nos cargos, né? Ainda não foi aprovada essa lei, também não sei se vai ser aprovada, mas nós treinadores estamos aí, né, nessa briga. De qualquer forma, não é justo o treinador, muitas vezes, iniciar um trabalho, os resultados não vindo, ele ser mandado embora, né? Muitas vezes o treinador ele é mandado embora numa pré-temporada, como aconteceu em vários casos, né? Agora, também não é justo o clube investir no treinador e o treinador receber uma proposta melhor e sair do clube. Então, o que precisa haver? Precisa haver um consenso, precisa haver um contrato, né? Precisa haver um pouquinho mais de seriedade com relação ao compromisso não só do treinador, como também do clube para o treinador, né? Então, eu penso que se essa lei Caio Júnior for aprovada, vai chegar num ponto, né, onde pelo menos, né, o treinador tem que ter no mínimo 3 meses de estabilidade no trabalho. Porque é impossível se fazer um trabalho com menos de 3 meses para poder se organizar, para poder se ter uma ideia, né, de uma organização de trabalho. E isso são fatores que eu acho que tem que ser discutido, porque o futebol ele precisa evoluir, ele está evoluindo taticamente, está evoluindo em muitas coisas, né? Mas o futebol ele precisa evoluir com relação à estrutura, né? Principalmente com relação ao trabalho, ao comando de trabalho, né? Porque muitas vezes o presidente ele recebe pressão,
se vê obrigado a mandar o treinador embora e muitas vezes o clube fica chateado, né, com o seu treinador porque ele recebeu uma proposta melhor e foi embora. Então é uma situação que precisa ser realmente... Inclusive tem a questão também de dirigentes, tem que ter estrutura também com dirigentes, porque agora a gente vê o Flamengo com um time de dinheiro que tem, não falta, e é uma lambança danada. Vamos aqui, Celso, se a gente vai pegar aqui os times que estão com dificuldade financeira, que você tem que ter uma margem de erro menor, então deveria pensar melhor, planejar melhor, buscar profissionais que pudessem trabalhar esse planejamento. Aí, quem tem dinheiro faz besteira. O Flamengo já gastou este ano, Celso Lima, só para exemplificar, 21 milhões de reais com indenização. Olha o tamanho. O Flamengo pagou mais indenização do que pagou as famílias dos meninos lá do incêndio do Ninho do Urubu. Pagou mais indenização por conta de treinador que foi embora. Certo. Então, só para citar um exemplo. Aí, só que aí o Icasa, o torcedor que é a nossa realidade agora, Icasa, o Guarani, o Barbalha, né, o Cariri, o Campo Grande, o Crato, não tem o dinheiro do Flamengo. Então você tem que ter uma margem de erro menor. E aí passa por quem também? Pelos dirigentes. Porque todo mundo quer um treinador de qualidade, todo mundo... E os dirigentes? Não tem que se qualificar também, não? Então eu acho que nós deveríamos também pensar no profissionalismo quanto aos dirigentes, as pessoas que assumem o futebol. Eu acho que, tem que ter o torcedor? Tem. Mas na hora de trabalhar com futebol, tem que contratar alguém que entenda do assunto para a coisa poder dar. Pode errar? Pode, mas a margem de erro vai ser menor se você tiver um profissional do ramo. Você tocou num assunto pertinente e era a minha pergunta ao professor, porque assim, o que é que eu vejo? Eu vejo que os clubes, eles contratam treinadores sem saber o que eles querem. Vamos contratar aqui o Flamengo, por exemplo, dispensa lá o Paulo Souza. O Flamengo analisou qual era o perfil de treinador que ele queria? Será que ele contratou o Dorival Júnior? É porque começou uma frescura no Brasil que tem que ter o carro português. E outra coisa, por que é que dispensa? O grande problema, na minha opinião, professor, é que tem gente dentro do futebol analisando, julgando o trabalho do treinador sem conhecer futebol. Esse é o grande problema, para mim, na minha opinião. Então, balança. E aí o camarada julga o seu trabalho, o trabalho do profissional. Por exemplo, qual é a experiência que tem lá um diretor para chegar e dizer esse treinador é fraco? Ele já foi treinador? Ele fez curso de treinador? Ele já fez alguma especialização? Então precisa o quê? Aí você tocou na para que contratou? Profissionalização. E quando você vai contratar um treinador, você precisa saber qual é o perfil de técnico que você quer para a sua equipe. Se o seu time se enquadra no perfil daquele treinador e vice-versa. Fabiano, quando foi contratar o Leandro Campos, eu tenho certeza que ele pesquisou, ele olhou, ele buscou a filosofia e chegou à conclusão que ele era um bom treinador para o Icasa. E surpreendeu a todos. Exatamente. Porque a história que tinha, e eu mesmo cheguei a ficar naquela dúvida. Vão achar alguém que venha, que tenha coragem de vir para o Icasa? A pergunta era essa, né? Vão achar alguém que tenha coragem de vir para o Icasa? E acharam o Leandro Campos, e que não é qualquer treinador, tem um currículo. E aí eu lhe pergunto, Leandro, o que foi que seduziu o Leandro Campos, com o currículo extenso que tem, de conquistas, para vir comandar o time de casa, passando por tanta dificuldade, inclusive financeira? Concorda com a minha colocação, professor? Tá certo, eu vou responder, eu vou dar só um exemplo para vocês, né? Teve uma época que o Santos contratou o Jair Ventura, né, que é o filho do Jairzinho, né, para ser o treinador do Santos. Qual é a filosofia de jogo do Santos? É a formação de jogadores da base, mas um futebol ofensivo. Totalmente fora das características do Jair Ventura. Então, quer dizer, o erro foi de quem? Né? Porque quando se contratava jogador para o Corinthians, sabia-se que o Corinthians, por exemplo, o Tite, na época, era um treinador mais reativo. Não é o caso hoje da seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira joga de forma propositiva. Mas na época do Corinthians, o Corinthians tinha um estilo de jogo que era reativo. Então trouxe o treinador certo para o Corinthians, né? Então, aqui hoje no Icasa, qual é o treinador certo? É um treinador reativo ou um treinador propositivo? Né? Que gosta realmente de atacar. Então, o dirigente, ele tem que saber, né? Não é porque o treinador ganhou um título no ano anterior que ele pode se encaixar dentro de uma organização de trabalho. Né? Então, todos esses fatores eles têm que ser analisados, né? Porque eu penso que cada clube, né? Hoje, vamos lá, o Fortaleza e o Ceará, eles têm um estilo de jogo. Né? Daqui a pouquinho se traz um outro treinador, ele pode modificar,
né, essa forma de jogo. O caso específico do Rogério Ceni, ele saiu do Fortaleza, ele foi para o Cruzeiro, né? Ele teve problemas, porque ele quis colocar no Cruzeiro uma forma de jogo que ele usava na Fortaleza, e Fortaleza na situação era um time de Série A de brasileiro, mas que jogava de outra forma. O Cruzeiro não, o Cruzeiro é time que ataca, que precisa de força ofensiva. Depois ele foi para o Flamengo, também teve problemas. Então hoje no São Paulo, ele está conseguindo, né, pelas experiências que ele teve, conseguir organizar esse desnivelamento, né, com relação à proposta de jogo. Cada clube tem uma forma de jogo, né, e o torcedor gosta dessa forma de jogo. Então não adianta trazer um treinador que trabalha mais da forma reativa para um time que gosta de propor jogo, né? Não estou dizendo que a forma reativa é ruim, a forma reativa pode ser uma situação boa, mas tem times que não aceitam isso. O Flamengo, por exemplo, não aceita. O Atlético Mineiro hoje não aceita, né? Tem times do futebol brasileiro hoje que não aceitam, né? E tem times que precisam jogar dessa forma mais reativa, porque senão, né, não tem a capacidade técnica que um clube grande tem, né? Leandro Campos, chegou a pizza aqui do Val. O Val, foi o Val ou foi o Alexandre que mandou? Agora eu estou na dúvida. Né? Foi o Val, eu estou achando que foi o Alexandre na pressão. Foi o Alexandre, né? Logo vi. Porque o Val, torcedor rubro-negro, botar rapaz, né? Botou uma banquinha com o treinador do Verdão. Aí Alexandre agora deu a pressão, disse, manda, né? Pois é, aí como é, Guto? Sim, aí vou responder a pergunta aqui do técnico, que foi que seduziu o senhor para vir aqui para o Icasa. Inclusive, deixa eu me ver aqui, cadê, rapaz? O Carlos Júnior, parabenizando dentro do campo, fez o Icasa jogar ofensivo, diz aqui ele. Bom treinador El Bigodon, Gidalso Furtado aqui, mandando um abraço aqui. Chagas também, da Chagas Espetaria também aqui. Hashtag El Bigodon, tá cheio de hashtag El Bigodon aqui, viu, Leandro Campos. Deixa eu me ver quem foi aqui. O Erivelto, nosso amigo Erivelto Gonçalves, um abraço para o Erivelto, disse que a reunião vai ser dia 5 de julho dos clubes com a CBF. O Marinho Souza também pergunta o que foi que o técnico achou da torcida do Icasa, né? Isso lá em Souza, na Paraíba. Um abraço para o Eleuté Alencar, também está aqui com a gente. Falando, deixa eu ver aqui o que é mais, rapaz, tinha alguma pergunta aqui que eu não estou lembrado agora. O Cícero Alexandre, parabéns à diretoria por ter trazido esse treinador experiente dentro e fora de campo. Aqui o Cícero Alexandre, deixando aqui os parabéns. Bom, fugiu aqui a pergunta do torcedor. O Edson Alves, desta vez a diretoria se superou, trabalhou caladinha e trouxe um técnico de carreira bem sucedido. Parabéns à diretoria do Verdão. Depois de tanta pancada, a diretoria está sendo elogiada aqui. Graças ao Leandro Campos. Leandro, então só o finalzinho aqui desse bloco, até para que o senhor possa ficar à vontade. A pergunta aqui do nosso internauta, foi o que o senhor achou da torcida do Icasa jogando lá, a torcida presente lá no Marizão, lá em Souza, e o que lhe seduziu para vir comandar o Verdão mesmo, passando por essas dificuldades. Correto. Primeiramente, parabenizar o torcedor, né? Que realmente foi um ponto de referência para nós no jogo de ontem. E a distância não é tão pouca assim, né? Foi uma viagem até de 4 horas, né? Então, realmente, parabenizo todos os torcedores. Vocês vejam bem o seguinte, que eu até acredito que havia mais torcedores, lógico, do Souza, mas os nossos torcedores, eles fizeram barulho, né? Tiveram uma ação muito mais positiva do que a torcida do Souza. Né? Então foi muito importante, e o que nos deixa realmente mais felizes ainda, porque sempre no retorno, né, quando se ganha um jogo, a volta ela fica mais leve, né? Então tenho certeza absoluta que os torcedores do Icasa ontem, no seu retorno, né, para os seus lares, né, vieram felizes porque viram um time que realmente procurou fazer o seu melhor, procurou brigar, procurou buscar o resultado, não nos acomodamos em momento nenhum. É lógico que a gente sabe que nós temos melhorias aí que serem feitas na equipe, mas eu penso que o torcedor, ele realmente tem feito teve uma participação muito efetiva no nosso resultado. Com relação à minha vinda para cá, é muito importante se ressaltar que são duas situações importantes, né? Primeiro, a marca Icasa, né? O Icasa pode estar hoje numa condição de Série D de brasileiro, mas é um clube que hoje é a terceira força, na minha concepção,
né? E a questão de renome, né? Porque eu vim disputar vários jogos aqui em Juazeiro do Norte, sendo treinador de Joinville, Guaratinguetá, Séries B de brasileiro, né? Ceará, vim jogar aqui como treinador do Ceará também. Então você ouviu o Romeirão? Não, exato. Então a gente sempre viu a força do torcedor e a cidade também, que é uma cidade sensacional, uma cidade muito boa. Então esses fatores, e lógico, né? O meu contato ele foi direto com o Fabiano, né? O Fabiano que levou o meu nome para a direção. E quando houve a confirmação, eu realmente fiquei muito satisfeito, porque na verdade a gente sempre tem a esperança, né, de fazer trabalhos bons, de procurar crescer junto com o clube que está nos abrindo as portas, e esse é o caso específico hoje, né? Eu até tive outras oportunidades para trabalhar em times aí da Série D, inclusive até da Série C. Série C foi uma situação ali que realmente não houve encontro, mas de qualquer forma eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, lisonjeado de estar hoje aqui no Icasa. Tenho recebido ligações aí de todo o Brasil, de pessoas, né, do esporte, do futebol, realmente que fazem um acompanhamento, e eu tenho certeza absoluta que a gente veio aqui para poder ajudar o Icasa a buscar os seus objetivos. Aí o Adriano Lima diz: todo clube sofre com crise financeira, até o Barcelona, time maior do mundo, até vendeu o Messi, né? Então por que não o Icasa, né, Adriano? O Eduardo Maia disse: o que ele falou é verdade, ele mudou a postura do time, estou em Brasília, ligado na equipe. Um abraço aqui para o Eduardo também, lá em Brasília. Romildo Borges: o Icasa só melhorou com o Leandro Campos, graças a Deus, diz aqui o Romildo. O Carlos Levi disse: valeu a pena a viagem, esteve lá na viagem. O Tarcísio Júlio: a jogada do primeiro gol do Icasa é de encher os olhos, valeu Verdão pela vitória, valeu professor Leandro Campos, rumo à próxima classificação. E aí, para não dizer que eu sou um cara mentiroso, rapaz, Fabiano, me faça um favor, traz essa pizza aqui para eu mostrar aqui, porque eu mato a cobra e mostro a cobra, viu, professor? Mata, para não dizer, deixa eu pegar aqui, olha aqui, gente, olha aqui. E essa aqui é a Extra GG ou que é G? A bicha é porque se eu virar aqui o negócio dá para ver aqui, mas olha, ela é daquela rechonchuda, viu? Deixa eu botar aqui daqui a pouco. Val, meu amigo, um abraço, é rubro-negro. Celso, deixa eu botar aqui, peraí, deixa eu botar aqui, sair um pouquinho aqui do vídeo. Pronto, voltando aqui. Tá certo? Um abraço para o nosso querido Val e o Alexandre. El Bigodon, pensei que ia sair daqui sem comer a pizza da pizzaria Hamburgueria Val. Não pode um negócio desse. Ia ficar só na visão. Mostra aí a pizza que tem lá na pizzaria Hamburgueria Val. Olha, ia ficar só nessa visão. Aí eu não acreditava no negócio, mas não. O gaúcho vai conhecer o sabor da pizzaria e Hamburgueria Val. Essa pizza maravilhosa para você. Gente, Rua Carlos Cruz. E cruzamento com a Todos os Santos, está aí um ambiente extremamente aconchegante, espaçoso para você levar a sua família, os amigos, a namorada, o namorado, enfim, os filhos. Fique à vontade, pode ir numa boa, tem espaço muito bom e com conforto, lógico, né, para que você possa conhecer o cardápio variado de pizzas e hambúrgueres lá da pizzaria Hamburgueria Oval, tá certo? Terça-feira vai estar aberta a pizzaria Hamburgueria Oval, lembrando que na quarta-feira tem a promoção Pizza G, GG e Extra GG, você ganha um refrigerante grátis toda quarta-feira. Amanhã, que deveria ser folga, não vai ser, porque vai ter o São João, então no São João a galera não abre e aí vai ficar funcionando amanhã, tá? Telefone para você receber em casa é o 988429514, tá aí, telefone, também o WhatsApp, tá? 988429514, pizzaria e hamburgueria Oval. Então vai ter pizza aqui para o nosso querido Leandro Campos e também o Fabiano Rodrigues, que está aqui nos bastidores. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Série B do Campeonato Cearense, melhores momentos do Barbalha com o Horizonte, Guarani, que contratou jogador, já tem jogador novo no BID do Leão do Mercado, vamos falar do Cariri, enfim, a Série B, a gente vai destrinchar daqui a pouquinho. Quero agradecer, Leandro Campos, sua presença aqui conosco, muito obrigado, boa sorte, que Deus continue lhe abençoando, todo o grupo do time do Icasa, para que esse time possa ter um desempenho cada vez melhor, venha evoluindo cada vez mais nessa série D do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é difícil, né? Tem equipes aí tradicionais que estão vivendo esse inferno da Série D, o América de Natal é um deles, Santa Cruz também,
Enfim, são equipes que têm uma tradição no nosso futebol e que estão passando aí já há anos nesta Série D. E o torcedor voltou aí a ter esperança com esse novo momento do time de casa, mirando ali um acesso, e a gente está acreditando também nessa situação. Então, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, boa sorte, que Deus te abençoe, e até uma outra oportunidade com o senhor aqui presente conosco no programa Replay. Eu que te agradeço, Tony. Prazer estar aqui com vocês e quando precisar estaremos sempre à disposição. Vai comer aqui a pizza do Val, tá? Comer um pouquinho aí. Não é o churrasco que o gaúcho, a galera lá de Santa Catarina gosta, que o pessoal gosta mais de churrasco do que uma pizza, né, Leandro? Ah, com certeza. Lá não é churrasco. Mas aí eu vou fazer o seguinte, vamos comer a pizza aqui para o senhor saber também, já que está aprendendo como é o primeiro de luxo, né, Celso Lima? Primeiro de luxo. Hoje já sabe que... Hoje, ele está trocando o picanha tchê pelo primeiro de luxo. Pronto, então é o seguinte, aqui é o primeiro de luxo, a gente utiliza para várias formas. Inclusive, quando dizer assim, a pizza foi boa, é primeiro de luxo. Então, já vai se habituando aqui com o nosso novo linguajar, o nosso querido Leandro Campos. El Bigodão aqui no Replay, galera, tá bom? Se você chegou aqui no programa e já estava em andamento, não se preocupa, o programa vai ficar salvo aqui e você pode assistir depois, desde o início, aproveitar toda a participação aqui do Leandro Campos. Núbio Flávio, que está em Juazeiro, quem me disse foi a Luiz Vilar. Eu amarro o jumento na orelha do dono. A Luiz Vilar foi quem disse que o Núbio Flávio estava aqui em Juazeiro do Norte. Não foi confirmado nem pelo Leandro Campos, nem pelo Fabiano Rodrigues. Mas... Ele é católico. É? É católico, está em Juazeiro. Ah, é porque ele é católico, está em Juazeiro. Veio fazer uma promessinha para o Padre Cícero, né? Pois é. Aí, como o Fabiano está dizendo que ele é católico e tem fé e veio aqui ver o Padre Cícero, aí lá Ou veio dançar o São João. Não, na camisa de casa tem. A fé nos conduz à vitória. Eu vou ver se aí tá aí a imagem do Núbio Flávio, nosso querido Núbio Flávio, que foi artilheiro com o Icasa em 2014 do Campeonato Cearense, já deu uma rodada boa, estava agora há pouco no Guarani de Sobral e vamos só agora. O Icasa vai confirmar daqui para amanhã, tá bom? Daqui para, pelo que eu estou vendo, né, Fabiano? Fabiano é bom de segredo, viu? Mas tá aí, moçada. O Leandro Campos já disse aí como poderia usar caso venha a ser contratado o Núbio Flávio, né? Mas aí não pode falar nada, né, professor? Eu não tenho autorização. Esse não tem autorização, para mim já disse tudo, não tem problema, gente. Galera, a gente vai para o intervalozinho, daqui a pouco a gente volta falando de Série B do Campeonato Cearense. Mais uma vez agradecendo aqui o nosso querido Leandro Campos, o Filipão do Nordeste, o El Bigodão do Verdão, que está por aqui, ó, Adriano Lima, ó, Filipão do Ceará, já está dizendo aqui o nosso querido Adriano Lima. A gente volta daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar aqui da Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes para você, tá certo? Você pode ir lá no Perboni Brasil, que fica ali na Ceasa de Barbalha, Galpão 2. Você tem seu supermercado, tem seu mercantil, não vai querer oferecer produtos de baixa qualidade, que é isso, que nada. Você quer produtos bons e com preços super camaradas. Então tá aí na tela o telefone, tá certo, da Perboni Brasil, são os telefones. 3532-2722, 3532-2678, 999-1881-31. Tá bom? Produtos de qualidade, as melhores frutas, verduras e legumes, tá bom? Com mix de importado e nacional com a Perboni Brasil. São 30 anos, gente. São 30 anos. A Perboni tem em todo o Brasil. E aqui na região do Cariri está na Ceasa de Barbalha, tá certo? Produtos de qualidade. Ó, tem um inhamezinho lá de primeira linha. Gosto demais lá. Sempre que eu vou, eu compro inhame. Batata doce, macaxeira, morango, tem um moranguinho show lá, tangerina, laranja, enfim, uva, rapaz, tem uma uva sem semente que é show, enfim, você fica à vontade, tá certo? Então aproveita produtos de qualidade para você abastecer seu supermercado, seu mercantil, seu sacolão, enfim, procure sempre frutas, verduras, legumes da Perboni Brasil, tá ok? Aqui na tela os telefones para você. Quer ir lá? Vai no Ceasa, Galpão 2, Ceasa ali de Barbalha, tá certo? Perboni Brasil, 30 anos com o melhor trabalho para você, fruto de uma geração saudável. Bom, vamos falar aqui da Série B do Campeonato Cearense. Teve jogo bom ontem, rapaz, Barbalha e Horizonte. Que jogão, hein? E o Gilmac acabou conversando com a gente, mas daqui a pouquinho a gente bota o Gilmac, porque a gente vai fazer o seguinte. Nós tivemos na sexta o Cariri, né, que empatou mais uma, como empata o Cariri, rapaz, impressionante. O setor defensivo do Cariri está muito bem, está pegando tudo lá, o André, aquela turma toda da defesa, mas o ataque não está conseguindo furar. Foi 4 empates de 0-0 do time do Cariri, uma equipe muito boa, que é o futebol, né? Uma equipe muito qualificada, mas que não está conseguindo os resultados positivos e está ali na vice-lanterna da competição, mas há um equilíbrio muito grande e você vai ver daqui a pouquinho como é esse equilíbrio do campeonato cearense da Série B, porque agora a gente vai aproveitar e colocar aqui os melhores momentos de Barbalha e Horizonte, jogo bom, disputado, e o Horizonte, mesmo com a derrota para a Raposa Caririense, continua líder da segundona do campeonato cearense. Veja aí esses melhores momentos, jogo ontem no estádio Lírio Calou, em Naldão. Fica, observa, vê a movimentação dos seus jogadores, agora bota a bola no ataque, procurava por ali o jogador que é o Marquinhos, chega, tira a defesa, acabou se passando lá, vem agora o Palominha, entra na área, olhos nos olhos, vai fazer, defendeu Conrado! Que defesa do goleiro do time do Barbalha! Palominha ficou olhos nos olhos, cara a cara, teve a melhor chance para fazer o gol, e Conrado cresceu para cima do atacante do Galo do Tabuleiro, impediu que seria o primeiro gol do Horizonte. Tem total liberdade o zagueirão da Raposa Caririense. O Ender já pede na canhota. Ele bota a bola no campo para Araújo. Tentou domínio, não teve. Chega por ali o Conrado, mas o Rocado do Horizonte. Tentou sair, já sai a bola ali. Recuada. Olha o Filipinho, tomou. Romário vai fazer! Vibra, agita, faz a festa! Gol!
Romário é jogador que arrebenta. Numa saída errada da defesa do Horizonte, o Filipinho toma a bola, toca de lado. O Romário, que tem nome de artilheiro, olhos nos olhos, deu um chute forte colocado, balançando a rede no estádio Lírio Calô Inaldão. O placar tá aberto, é tricolor, é mais tricolor do que nunca. O Barbalha agora tem um. Romário, camisa 9, 0 pro Horizonte. 6,7. Se você não ligar pra ele. Eu tô ligando com fixa, só não tá fazendo a conversa. Lá vai o time do Horizonte, Conrado botou direto, Conrado defendeu! De Conrado pra Conrado, do Horizonte chutou direto. O do Barbalha espalmou e aí, na sobra, o Wagner Vidal cabeceou pra fora e perdeu boa chance agora o Galo do tabuleiro. Chegou ali atrapalhando o outro Conrado. Agora sim, ele chuta. Tenta fazer ligação com o Araújo. Bola muito forte. A bola quica. Vai evitar a saída. Consegue evitar a saída. Posição legal. Vai pra cima o Araújo. Já procura a movimentação dos seus companheiros. Aí o passe do céu legal. Tomou a bola. O Araújo. Ajeitou. Toca a bola. Filipinho. Cara a cara. Vai fazer. Defender. Vai entrar. Tira a defesa. Olha a sobra. O Barbalha chega. Araújo chuta. Tira a defesa do Horizonte. Parecia jogada de totó. Um chute, outro tiro, um chute, outro tiro e quase o Barbalha fazia o segundo gol do Aldamaro. Eduardo é quem vai para a cobrança pro time do Barbalha. 44 minutos do primeiro tempo. O Barbalha quer o segundo gol ainda da etapa inicial. Movimentação dentro da grande área. Lucas tá atento. A bola viaja. Chega lá, o toque de cabeça na trave. Russo acertou a trave. Essa bola tinha endereço certo. Quase era o segundo gol do Barbalha. Lá vem a Raposa. Vinha porque chegou ali a defesa. Tira a bola para a linha lateral. Que chegada agora do time do Barbalha, Clodoaldo. Abre na direita com o Conrado. Marquinhos de novo. Tenta ligar com o Denis Ceará. Toca com o Diego Dentinho. Ele já abre a bola. Tadeu, posição legal. Ele abre. Olha o time do Horizonte. Chuta cruzado. Pra fora. Chegou agora o Wesley em condição de fuzilar. Mas na hora do chute não pegou legal. Ela foi pra linha de fundo. Quase era o empate do Horizonte, Leandro. 47 minutos do primeiro tempo. Vamos até os 49. O Conrado não tem pressa nenhuma. Agora sim, bota a bola pra frente. Olha a bola, cara a cara. Filipinho vai fazer um golaço. Pra fora! O Conrado mandou a bola pra frente. A defesa se atrapalhou. Ela se apresentou ao Filipinho. Cara a cara com o goleiro Lucas. Ele ia fazer um golaço. E ela, caprichosa, foi direto pra linha de fundo. Que golaço ia ser essa agora do Filipinho, Clodoaldo. E lá vem o Honda já trazendo a velocidade do meio campo. Abre a jogada aqui da esquerda. Lá vem o Tadeu. Ele faz o cruzamento, botou na área. Ricardo Cratense. Olha a bola com o Conrado. Ele chuta cruzado. Olha o Horizonte. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Denis Ceará é jogador que arrebenta. Num contra-ataque rápido, o Conrado do Horizonte cruzou a bola da esquerda. Ela passou por toda a extensão da área e encontrou o Denis livre de marcação, apenas completando para o fundo da rede. Tudo igual agora no estádio Inaldão. Denis é jogador que arrebenta, empata o jogo aqui no Inaldão. Agora o Barbalha tem um, Horizonte também um. O detalhe do gol, Leandro Santos. Este jogo entre Horizonte e o time do Barbalha, Série D do Brasileiro também. Olha o time do Barbalha. Araújo já pega a bola, abre na canhota. Lá vai o Romário, cara a cara, vai chutar, bate na defesa. Filipinho caiu, pênalti. Não foi pênalti, caiu ali o Filipinho.
O árbitro disse que não foi nada e o Horizonte sai na bola. Foi todo mundo gritando pênalti. Inclusive eu fiquei com a impressão, lance muito rápido, mas o árbitro foi convicto dizendo que não foi nada em Clodoaldo Amaro. Olha o Renatinho, já toca ali a bola com o Chechel. O Ender passa na esquerda, segura o Chechel, bota a bola ali com o Renatinho no meio campo, no meio de 4. Olha a bola boa, Filipinho, cara a cara. Opa! Pênalti! Eu vi jogada de contra-ataque rápido do Filipinho. O Renatinho deu um passe excelente. Filipinho saiu de trás e foi tocado por baixo. Penalidade para o time do Barbalha. E pintou cartão vermelho por ali, Clodoaldo Amaro. O Barbalha, aos 33, entrando por 34 minutos do segundo tempo, pode ir novamente para frente do placar. Autoriza o árbitro. Araújo, Lucas, olhos dos olhos, concentração do camisa 10 da Raposa, foi na bola de canhota. Vibra, agita, faz a festa. Gol! É jogador que arrebenta de canhotinha com estilo no ângulo esquerdo superior do goleiro Lucas. A bola foi cair na rede e o placar muda. É tricolor, é tricolor, é tricolor. Araújo, camisa 10, é jogador que arrebenta. Bola na rede. Barbalha de novo na frente do placar. Agora o Barbalha tem 2, o Horizonte tem 1 e lá vem o time. Filipinho, 49 minutos e 30 segundos, faltam 30 segundos para terminar o jogo. Lá vem Filipinho, vai fazer o terceiro, isolou! E apita o árbitro Kelmo Andrade Lopes. Fim de papo do estádio Lírio Caloi Naldão. Gigante o Barbalha, consegue uma vitória heróica, derruba o líder do campeonato cearense da Série B. A Raposa vence 2-1, Barbalha para cima do Horizonte. Melhores momentos de Barbalha e Horizonte no oferecimento do site Miséria. Fique bem informado, acesse miséria.com.br, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro, e seja um parceiro do canal Replay com Tony Souza. Faça um Pix 889-9724-8778. Se inscreva no YouTube e siga no Instagram Replay com Tony Souza. Bom, tivemos aí, portanto, Barbalha 2-1 para cima do Horizonte. Jogo bom, jogo com muita qualidade. As duas equipes criando bastante. Agora, antes até do Celso dar aqui umas rápidas pinceladas sobre este jogo, a gente ouviu também alguns personagens dessa partida. Um deles foi o Denis, jogador que inclusive marcou o pênalti, né? Fez o pênalti, que deu o segundo gol para o time do Barbalha, mas um jogador muito agudo, jogador que inclusive também foi o gol dele, né? O gol do Denis, e um atleta assim, de muita qualidade nesse time do Horizonte. O Leandro Campos acabou fazendo reportagens no final da partida e ouviu o lateral Denis, jogador do time do Horizonte. Só falta dizer que eu não mandei também. Não, eu fico trocando Leandro Campos e Leandro Santos. Quando é para dizer Leandro Santos, eu digo Leandro Campos. Quando é para dizer Leandro Campos, eu digo Leandro Santos. Foi o Leandro Santos que fez a reportagem, nosso querido Leandro Santos, fez a reportagem após o jogo Barbalha e Horizonte. E ele ouviu o Denis, jogador da equipe do Horizonte. Denis, jogo movimentado, um gol e aquele pênalti, Denis. Aconteceu ou não? Cara, não aconteceu o pênalti, mas fazer o quê, né? Futebol tem disso e o árbitro teve a convicção de que foi pênalti, depois ele vai olhar o vídeo que tá filmado aí e vai ver que não foi, querendo ou não, né? Atrapalha o trabalho da nossa equipe. Mas é isso aí mesmo, não pode dar desculpa, a gente perdeu e agora é voltar para casa e pensar no próximo jogo, já é quinta-feira. Aí mantém a liderança e você também fazendo golzinho aí na partida de hoje. Graças a Deus, né? Tem que ser abençoado, tava vindo bem nas partidas e consegui fazer esse golzinho aí. Fico triste pela equipe não ter conseguido o resultado positivo, mas feliz por ter feito o gol. Um dos destaques do jogo foi o Araújo, que marcou o segundo gol do time do Barbalha, inclusive tirou aquele estigma de que o Barbalha vivia perdendo pênalti, né? Ele já fez 2 gols de pênalti, um contra o Guarani de Sobral e ontem contra o Horizonte. E quebrou também uma superstição, rapaz. Tinha uma galera em Barbalha
que dizia, Celso, que o time só ganhava jogando de branco. E os outros materiais não iam usar não, ia ficar só guardado. E esse material do Barbalha é um material comemorativo pelos 20 anos da Raposa, né? O Barbalha, que foi fundado no dia 1º de janeiro de 2002, está fazendo 20 anos este ano e acabaram fazendo essa camisa comemorativa. E aí estava essa história, e aí não vai ganhar com essa nova camisa não? Pois ganhou, quebrou esse tabu e essa superstição lá na terra dos ex-canaviais, e o Araújo também falou com o Leandro Santos. Araújo, importância desse gol, o gol da vitória diante do líder da competição. Cara, a partida é muito difícil, né? Onde a gente conseguimos manter nosso ritmo em toda a primeira etapa, acabou o primeiro tempo 1-0, a gente ditando todo o ritmo do jogo. Na segunda etapa a gente entrou um pouco desligado, mas depois a gente conseguiu botar a bola no chão, tomamos conta novamente da partida e o Papai do Céu pode me abençoar, fazer o gol e ajudar a minha equipe. E aí o time emenda a segunda vitória seguida, o time vencendo e convencendo, Araújo. Cara, é gratificante, a gente sabe que desde o início o nosso trabalho está sendo feito bem sério, né? Pena que a bola não estava entrando, agora a sorte mudou, deixaram a gente chegar e agora deixou o Barbalha chegar, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, está dizendo o Araújo. O time que já vinha jogando bem desde a época do Jorge Luiz, do Bacalhau, mas a bola não entrava. Tinha vencido apenas uma partida contra o Maranguape. E aí chega o técnico Márcio Alain e já emenda aí 2 partidas, 2 vitórias consecutivas, né, dentro da competição. Venceu o Guarani de Sobral fora, lá no Estádio Junco, e ontem a boa equipe do Horizonte. E o Márcio Alain também conversou aí com o Leandro Santos, o Clodo Aldamaro, após essa vitória importante do tricolor dos Verdes Canaviais. Qualificado que for os outros. Mas enfim, fala dessa vitória adiante desse time aqui no Indapinadão. Primeiramente, eu acho que um ponto positivo nessa equipe, acho que foi a determinação, a vontade. Não foi um grande jogo. Eu, sinceramente, vencemos uma equipe qualificadíssima, tanto que eles não estão à toa na situação que eles estão hoje, não é à toa, é porque eles têm merecimento. Sabíamos que isso é difícil, mas eu pensei, com todo respeito, pensei que a gente ia conseguir um resultado mais fácil. Eu acho que a gente teve mais oportunidades. Se os gols tivessem saído, teria sido um jogo mais tranquilo para nós. Dificultou-se, e graças a Deus, acho que o importante também aos 3 pontos, né? Mais do que tudo aos 3 pontos, nós conquistamos. Subimos mais aí na tabela, dá mais uma tranquilidade para nós, para que a gente possa trabalhar, ter mais tranquilidade, o grupo ganhar mais confiança. Cada jogo que passa a gente vai ganhando essa confiança. Isso é importante para o atleta profissional. Aí, Celso Lima, Márcio Alain, técnico do Barbalha, falando após essa vitória importante. O Cosmo, lá de Petrolina, tá mandando abraço para você aqui, viu? Mandando abraço para todo mundo, um abraço para o Cosmo, lá em Petrolina, em Pernambuco. E esse jogo, Celso, jogo muito difícil. O Barbalha, que poderia estar ali na parte de baixo da tabela, brigando para não cair, com essa vitória, além de dar moral, porque venceu o líder do campeonato, o Horizonte, que é um time muito qualificado, ainda deixa o time com tranquilidade para buscar a vaguinha lá em cima da tabela, buscar essa classificação, Celso Lima. É verdade, Tony. Olha, o jogo de ontem da equipe do Barbalha com o Horizonte foi um grande jogo. 2 equipes que buscaram o gol a todo momento. O time do Horizonte começou assustando logo ali no início do jogo, obrigou o goleiro Conrado a fazer uma grande defesa naquela entrada ali do Palominha. Mas depois disso o time do Barbalha se assentou, fez 1-0. E o time do Barbalha é um time bem organizado taticamente, né? Aliás, o time do Barbalha já era organizado. O que mudou no Barbalha, creio eu, que tenha sido o ambiente interno do grupo, melhorou, né, com a chegada do Márcio Alain, e a bola que está entrando, né? Os jogadores estão acertando o gol. Agora, por que é que mudou? Por que é que estão acertando? Não sei, coisa do futebol. Mas assim, o Márcio Alain trouxe uma inovação para o jogo de ontem, que foi aquela linha de 4 formada por aqueles 3 zagueiros e mais um volante ali, uma linha de 4 realmente. Né? Aí o time joga com os alas à frente, com mais 2 jogadores no meio campo e 2 atacantes. Isso deu uma certa consistência ao time do Barbalha. Né? Eu até comentei na Cariri FM, comentei no canal Bate-Bola com o Celso Lima, que foi um jogo de segunda divisão, mas com cara de primeira divisão, porque o jogo foi um jogo tecnicamente muito bom. Não foi aquele jogo que você viu só correria, não, nós vimos belas jogadas, belos passes, né, times bem posicionados, jogando com a bola no chão, apesar da situação do gramado não favorecer muito, mas o time do Barbalha é um time muito técnico, o time do Horizonte também.
as situações criadas pelo time do Horizonte foram muito pela qualidade do time do Horizonte, a qualidade dos jogadores do Horizonte. É claro que teve falhas no time do Barbalha, quem não falha? Todo mundo falha, né? Uma desatenção, outra, enfim, isso fez com que o jogo ficasse lá e cá, com situações de gols para as duas equipes. Mas mesmo assim, eu achei que no primeiro tempo o Barbalha foi melhor, o Barbalha criou situações melhores, teve uma cabeçada, a bola foi na trave do Russo, o Filipinho perdeu um gol feito ali, encobrindo o goleiro, depois perdeu outro, na saída do goleiro ele chutou, o goleiro defendeu. E você olha, o goleiro Conrado fez apenas uma defesa no primeiro tempo, duas, né, para falar a verdade. Mas assim, foi um grande jogo. Depois desse primeiro tempo, no segundo tempo, o técnico do Horizonte fez algumas modificações, colocou ali o Honda para jogar. O time chegou ao empate muito cedo, empatou muito cedo. Acho que nem o treinador acreditava que aquele gol pudesse sair tão cedo. E aí, com o gol, o time do Horizonte, ele foi empurrado para trás pelo time do Barbalha. O time do Barbalha empurrou o time para trás. O técnico Marcelan foi muito inteligente. Quando o Ricardo se contundiu, aí ele colocou mais um jogador para atacar, para criar, que foi o Renatinho. Com isso, empurra o time do Horizonte para trás. E quando o Horizonte ficou encurralado atrás, aí o que foi que o treinador fez? Deixou o Cachorrão juntamente com o jogador Edmário na zaga e liberou todos para atacar, porque não precisava ficar lá atrás com 3 jogadores ou 4 lá atrás. E aí foi a grande sacada do Barbalha, e o Barbalha, mesmo com a boa marcação do time do Horizonte, chegou à marcação do seu segundo gol. Eu concordo com o Marcelan quando ele disse que a vitória poderia ter sido mais tranquila. Não porque o Barbalha foi tão superior ao Horizonte, mas pelas oportunidades que foram desperdiçadas, porque o time do Horizonte também foi um time perigoso dentro do jogo. Apesar de criar menos, assustar menos o gol do Barbalha, mas foi um time também muito insinuante, então foi um grande jogo. Celso, e aí nós tivemos 3 times do Cariri jogando nessa rodada, o Cariri empatando, o Guarani perdeu, e o Guarani parece que não agradou muito ao técnico Lamar Lima, né? O Lamar ficou meio que na bronca, já vinha pedindo inclusive reforços, e o Guarani que perdeu para o Itapipoca, não é isso? 2-0 Itapipoca, que é o próximo adversário do time do Barbalha, que é para gente mostrar a tabela. E o Guarani acabou já anunciando aí mais 2 jogadores, o Neto Brasil, atacante de área, e o Cairo, meia atacante. E aí, inclusive, eu tive informação de que os jogadores já entraram no bid, e a gente tem imagem aí dos jogadores no bid, né, que é o Neto Brasil. Eu mandei para todo mundo. Olha o WhatsApp, ô Kleber. Ô Kleber, faz isso comigo não, Kleber. Mandei para o teu WhatsApp, Kleber. Oh, meu Deus do céu, será possível? Não foi não, Kleber, para você não, Kleber? Oh, meu Deus do céu. Será possível? Será? Ah, rapaz, chegou agora aí. Então, o problema fui eu, rapaz. Realmente, eu mandei foi pro WhatsApp errado. Bom, o Neto Brasil e o Cairo, tá bom? São os 2 jogadores que já foram confirmados no time do Guarani. João Cairo Souza Muniz, né? Tá aí o João Cairo Souza Muniz do Guarani, tá aí a publicação já no BID. E também tem o José Brasil de Lima e Silva Carvalho Neto, e o neto dele é com TH, viu? Que é o Neto Brasil. Tem também aqui um outro jogador, Pedro Henrique Silva Alves, né? Esse outro jogador não foi divulgado pelo Guarani, mas o jogador também está aqui, jogador que, deixa eu me ver aqui, é isso mesmo, jogador do Verdão, ou do Leão do Mercado. Então, 3 atletas aí já sendo publicados no bid do time do Guarani, tá certo? Leão do Mercado se reforçando para esse restante do Campeonato Cearense da Série B. Tá tudo muito embolado. Vamos ver os resultados dos jogos, para poder a galera ficar logo na listona ligada aí, né? Nós tivemos os jogos desta última rodada, né? O Floresta empatou 0-0 com o Cariri, o Guarani de Sobral venceu 3-2 o Tiradentes, o Guarani perde 2-0 para o Itapipoca, o Grêmio Pague Menos venceu 1-0 o Maranguape e o Barbalha 2-1 o Horizonte. Aí vamos para a tabela de classificação. Se liga aí na tabela de classificação para você ver como é que está a segundona. Olha,
Aí você pegou pesado, botou o Retrô lá na segunda divisão do Cearense, Kleber. É o Horizonte, líder, ó, mesmo com a derrota para o Barbalha, o Horizonte tem 12 pontos, o Floresta é o segundo colocado com 11, ó o Floresta aí do Raimundo Wagner, tá vendo? Já encostou na parte de cima. Grêmio Pague Menos é o terceiro com 10, e aí olha a turma que está com 10, olha. Grêmio Pague Menos em terceiro, o Barbalha, que agora é o quarto, o Itapipoca, que é o quinto, o Guarani de Sobral, que é o sexto, e o Tiradentes, que é o sétimo. Todos com 10 pontos ganhos. Aí o Guarani de Juazeiro vem em oitavo com 9 e em nono o Cariri com 7 pontos ganhos. O Maranguape na lanterna com 5 pontos. E aí, se você for observar, o Maranguape não, que o Maranguape está naquela briga realmente para não cair, mas já está numa situação difícil, porque a diferença do Maranguape para o Guarani de Juazeiro, né, que tem 9 pontos, são 4 pontos. E só faltam 2 rodadas, né, Celso? Só faltam 2 rodadas. Então, o Maranguape tem que vencer as 2 próximas partidas e torcer contra aí o Leão do Mercado. Vamos ver a tabela aí, dá uma olhadinha na tabela, porque o Cariri, ó, tem 7 pontos, mas o Cariri tem 7 pontos, você está a 3 do terceiro colocado. Então tem que vencer o Cariri as 2 próximas partidas. Pelo menos, nem que não pense na classificação, mas pelo menos para manutenção. Os próximos jogos, Kleber, a próxima rodada. Olha aí, ó, o Cariri pega o Maranguape, então já pode matar o Maranguape de uma vez, né? O próximo jogo, ó, dia 23. Todos os jogos são dia 23? Todos. Todos os jogos, dia 23. Ou marcação boa, viu, desse jogo aí. Quinta-feira. Né? São João, quinta-feira. Deixa eu ver, todos os jogos também 3 da tarde. O cara já sai daí e vai pra fogueira. Guarani e Floresta no Mirandão. Olha aí, Guarani e Floresta no Mirandão. Itapipoca e Barbalha no Período Teixeira. Olha só esse jogo lá em Itapipoca, jogo duro pro Barbalha. Horizonte e Guarani de Sobral no Domingão. Tiradentes e Grêmio Pague Menos, lá no Moraizão, em Maranguape. E o Cariri jogando no Lírio Calor Inaldão. Olha o Cariri voltando lá pro Inaldão, jogando contra o Maranguape. Né? Ou seja, o Cariri tem que vencer o Maranguape. E o problema do Cariri, até buscando uma questão de classificação, é porque vai ter aquela questão dos confrontos, né, diretos das outras equipes, porque tem muita gente com 10 pontos, muita gente. 5. Né? São 5 times com 10 pontos. E aí tem que fazer uma matemáticazinha até para ver esse esquema, porque, Celso, já ganhou, vai para 13. Então já quebra as pernas do time do Cariri, que tem 7 pontos, teria que vencer, enfim. É uma matemática meio complicada. Mas o Cariri hoje, eu acho que pensa o quê? Primeiramente em se manter na Série B do Campeonato Cearense. O Guarani é que tem uma pretensão a mais de buscar essa classificação, porque tem 9 pontos, né? E aí, por exemplo, vai ter que jogar com o Floresta, que tem 11, né? O Guarani pode chegar ao quê? A 15 pontos dentro da competição. São 2 rodadas extremamente decisivas, essas 2 rodadas do Campeonato Cearense. E aí a gente vai estar acompanhando tudo atentamente. Vai ser osso para o Barbalha esse jogo com o Itapipoca. A gente, teoricamente, olhando a tabela das equipes do Cariri, talvez o que tivesse uma situação mais facilitada seria o Cariri, né, que vai pegar o Maranguape, que é o lanterna. Mas esse mesmo Maranguape, Celso, venceu um dia desse o Itapipoca. Olha que coisa esse campeonato cearense, como está um equilíbrio grande. O campeonato cearense é muito equilibrado, esse campeonato da segunda divisão. E quem fez aí a previsão que seria o campeonato mais difícil dos últimos tempos, acertou. Hoje, a briga para ver quem permanece hoje, é claro que é de Guarani e Cariri, que são as 2 equipes que menos têm pontos. O Cariri tem 7 e o Guarani de Juazeiro tem 9. Mas tem outras questões aí. Né? O Barbalha vai enfrentar um adversário difícil, o time do Itapipoca. O jogo é fora. Pode perder? Pode perder. Agora, se o Barbalha vencer também, praticamente está classificado. Então, para você ver, Tony, nem o Barbalha está garantido que fica, porque pode acontecer do Barbalha, aqui vamos bater na madeira, perder os 2 jogos e o Cariri ganhar os 2, aí o Barbalha desce, se o Guarani ganhar os compromissos dele. Então, o campeonato está difícil de você fazer aqui um prognóstico, dizer, esse classifica, esse cai, esse não cai. É difícil. Agora, evidentemente, que como é que nós analisamos?
pelos últimos jogos. O time do Cariri não marcou gols ainda. O Barbalha também não fazia gols. Em 2 jogos marcou 5. Então, cara, é difícil de você fazer aqui um prognóstico. Fato é que serão 2 grandes rodadas, as próximas rodadas da segunda divisão. Então vamos aqui, olha, a gente falou sobre a rodada, essa próxima rodada é o quê? A 8ª, é isso? É a 8ª. A 8ª rodada, né? Então vamos aqui, só para destacar, pronto, aí tem aqui Guarani, cadê aqui? Horizonte, Guarani, Sobral, Cariri, Maranguape. Aí a 9ª rodada, que é a última rodada, olha só, Tiradentes e Guarani de Juazeiro, o jogo é lá no João Ranaldo, ou seja, em Pacajus, certo? Esse jogo está marcado, essa rodada, para o dia 29 de junho. Aí tem Maranguape e Horizonte, lá no Moraizão. Já pode pegar o Horizonte e o Maranguape morto, né? Já rebaixado, que já pode ser rebaixado na próxima rodada, inclusive o Maranguape. Exato. Aí tem Barbalha e Cariri, olha só, que coisa, né? Um confronto aí. Eu não digo clássico porque o Cariri começou ontem, não tem nem história ainda assim de confrontos com o Barbalha, mas é um confronto de caririenses, né? Barbalha e Cariri no Inaldão, né? Pode ser até um jogo para o Cariri buscar sua permanência no campeonato. Exato, e pode ser o jogo da classificação do Barbalha. Classificação do Barbalha. Ou pode ser o jogo, se o Barbalha, digamos aqui, o Barbalha perder para o Itapipoca e o Cariri ganhar do Maranguape, vai ficar com 10 pontos também. Pode ser o jogo onde defina quem cai. E quem cai. Já pensou que coisa? Muita gente achava que essa última rodada, por exemplo, o Cariri já estaria com os pés nas costas. Eu tinha a impressão que o Guarani ia voar, né? E o Barbalha ia brigar na parte de baixo. Está diferente, pelo menos por enquanto. Tem ainda Floresta e Itapipoca, lá no Domingão, e ainda Pague Menos e Guarani de Sobral. Ou seja, tem muita coisa para acontecer nessas 2 últimas rodadas da Série B do Campeonato Cearense. Gente, pode acontecer de tudo. Eu acho que só quem está mais tranquilo em termos de classificação é o time do Horizonte, que eu não acredito que o Horizonte, até o Floresta mesmo, eu não acredito que o Floresta também perca mais essa classificação para a próxima fase. Mas o resto está todo mundo ali no bolo, brigando para se classificar e também se preocupando com a parte de baixo, devido ao equilíbrio. Eu acho que o Maranguape dificilmente escapa. É difícil o Horizonte perder a vaga pelo futebol que ele apresenta. Agora veja bem, o Horizonte tem 12 pontos, correto? Isso é correto. O Barbalha pode chegar a 13. Aliás, a 16, não é isso? Uhum. O time do Cariri pode chegar a 13. Olha, já passaria o Horizonte. Então, tá difícil, tá complicado. O problema é que o Horizonte pega o Maranguape na última rodada, pode pegar o Maranguape já morto e pega o Guarani de Sobral, que vai ser o jogo mais difícil, mas pega jogando em casa. E o Guarani de Sobral disputando a classificação, penso eu, né? Que coisa boa, rapaz. É bom demais, eu acho bom ver essas coisas aí. É uma situação assim muito bacana. Ontem, lá antes do jogo, eu conversei com o Gilmac, que é gerente de futebol, foi quem montou esse time do Galo do Tabuleiro e que vem fazendo um bom campeonato cearense. Gilmac, que passou pelo Crato, passou pelo Icasa, estava naquele time de 2013 que quase conseguiu acesso para a Série A, teve bom momento também no Horizonte, jogou Fortaleza, enfim, várias equipes, rodou o Brasil, o Gilmac, e sempre jogando de volante ou zagueiro, né? E a gente chegou a bater um papo bacana ontem com o Gilmac, hoje gerente de futebol do Horizonte. Aqui com o Gilmac, aqui para o canal Replay com o Tony Souza, está como gerente de futebol aqui do Horizonte, inclusive você está como gerente de futebol de um time que você teve história como jogador, Gilmac. Sim, sim. Estou aqui como gerente de futebol agora do Horizonte, onde eu comecei minha trajetória no futebol. Estou feliz de estar aqui em Juazeiro novamente, né? Sempre estou vindo aqui, eu acho muito gostoso essa cidade. Estive no Icasa, estive no Crato. É uma cidade onde eu me sinto muito bem. E hoje, nessa parte de como gerente de futebol, eu vou ficar sempre vindo, né? Jogando com outras equipes daqui. E hoje eu estou como gerente de futebol do Horizonte. Estamos fazendo uma boa campanha. Esperamos a gente hoje fazer um bom jogo, buscar nossa classificação já garantida. Sabemos que não vai ser fácil, a equipe do Barbalha é uma equipe difícil de ser batida aqui dentro, mas a gente tá bem, tá sereno para a gente fazer uma boa partida para conseguir nossa classificação. Como é que você está vendo o Verdão? Você fez parte daquela campanha histórica de 2013. Como é que você vê esse Verdão jogando uma Série D de Campeonato Brasileiro, Gilmac?
Cara, eu fico feliz, né? Primeiramente, parabenizar a cidade de Juazeiro, né? A cidade de Juazeiro que eu digo aqui em todo, né? Todas as cidades próximas. Ter ganhado o Romeirão, né, cara? Aquilo ali foi muito bom, muito bonito. A gente veio jogar contra o Cariri aqui, eu vi a beleza que é um estádio daquele dali. Merece, o Icasa merece. Falando de Icasa, Guarani, Barbalha e os outros daqui, todos merecem ter um estádio desse. Essa cidade merece, então... Eu vejo o Icasa, cara, muito bem. Eu vi a tabela e vi o Sidney. O Sidney Moraes estava até agora há pouco aí. Quando eu converso com ele, é um amigo que eu tenho particular. E vejo ele bem. Hoje chegou um treinador muito bom também, muito capacitado, que eu tenho certeza que tem grande chance de classificar e buscar o objetivo maior, que é subir o acesso, né, cara? O Icasa é uma equipe como o Icasa, não pode estar sem disputar séries nenhuma, né? Uma série dessa daí, o Icasa tem que estar na Série C, na Série B, como teve naquele tempo. E tem que voltar, cara, com um estádio desse daí, a torcida que tem, o Icasa, eu fico muito feliz em ver o Icasa bem. Então, só tem que crescer, né? Uma cidade dessa, um estádio que tem... eu tenho certeza que chegavam gestores qualificados também para melhorar a parte extracampo. Isso vai evoluir muito a equipe do Icasa e, consequentemente, Juazeiro, né? Juazeiro, Icasa, o Guarani, o Barbalho, o Crato, eu falo mas aqui todos têm a sua importância dentro dessa cidade. Bom, prazer estar contigo aqui no canal Replay com Tony Souza. Cara. Aí você fica, no caso, torcendo para o Horizonte subir aqui para a Série A e o caso subir na Série C. Então, tá bom assim? Eu torcendo demais. Um abraço. Tá aqui, moçada. Gilmar aqui no canal Replay com Tony Souza. Valeu. Aí o Gilmar com a figuraça, uma barbinha estilosa, Gilmar. Pensei que era cantor sertanejo, rapaz. Cantor, tudo agora tô com essa barba. Grande Gilmar, e ele prometeu aí outra oportunidade. Também a gente fazer uma participação a mais com o Gilmar, que tem uma história bacana no futebol como jogador, tem uma rodagem boa, né? E tem muita história para contar, principalmente de bastidores. Um abraço, nosso querido Gilmar, que obrigado aí pela atenção com a gente, ele que agora é gerente de futebol do Horizonte. O Eri Ribeiro, lá em Fortaleza, Celso Lima, ele diz o seguinte: todos os confrontos, a decisão somente vai ficar na última rodada, isso todos são confrontos diretos, se o Guarani vencer, volta à quarta posição, diz aqui o Eri Ribeiro, lá em Fortaleza, tá bom? Decisão realmente vai ficar para a última rodada desta Série B do Campeonato Cearense e a gente vai estar acompanhando, gravando jogos, trazendo aqui, repercutindo aqui dentro do canal Replay com Tony Souza, tá bom? Celso Lima, prazer enorme estar mais uma vez aqui contigo, batendo um papo legal, falando sobre futebol. E eu senti que você bateu muito papo ali com o Bigodon, viu, Celso Lima? Eu gosto de conversar com treinadores, né, para aumentar aí os meus conhecimentos. É muito bom. Você está querendo saber qual era o loção pós-barba dele? Não. Deixar o bigode crescer eu não me meto nesses assuntos aí de beleza não, viu, Tony? Eu gosto mesmo de aprender. E o prazer é todo meu, Tony. Eu gosto muito de comentar futebol e aqui o Replay é uma vitrine para todos nós, então é muito bom estar aqui com você. Valeu, nosso querido Celso Lima, aqui com a gente. Agradecer a você que esteve conosco até agora aqui no YouTube. Lembrando que o programa vai ficar gravado, então a galera pode acompanhar depois. O Jader perguntando aqui, rapaz, se teve um jogador do Crato que caiu em cima do formigueiro. Isso é verdade? É verdade, Jader. A gente mostrou aqui no replay de hoje e depois eu vou pegar o vídeo e vou colocar lá no Instagram, tá certo? Aqui no Instagram do canal. A gente aproveita para convidar você, se inscreve aqui no YouTube, tá bom, galera? Se inscreve aqui, dá aquela curtida, aciona o sininho para você sempre ser comunicado quando tiver a nova postagem. E segue a gente lá no Instagram, sempre com novidades super bacanas para você, tá bom? Parceria com o site Miséria, os nossos agradecimentos aqui ao site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro, tá bom? Miséria.com.br. Tá querendo gravar um podcast, fazer um programa para o YouTube, para a TV, você pode utilizar desse espaço aqui, um estúdio muito qualificado, ambiente bacana, com equipamentos, profissionais de qualidade. Você pode entrar em contato com o pessoal do Miséria e buscar também alugar esse espaço, alocar esse espaço aqui, que é o estúdio do site Miséria, tá bom? Acesse o site, fica sempre muito bem informado. Agradecer também aos amigos do Torcida K, tem Torcida K em todas as plataformas digitais, tá bom? Obrigado aqui ao Kleber Ferreira, ao Guto Vital, os amigos aqui dos bastidores, Celso Lima com a gente aqui. Um abraço a você que está sempre conosco, acompanhando aqui tudo. Uma semana abençoada, quero aqui abraçar fraternalmente e me solidarizar com a família do Bosco Sá, ex-vereador por 2 mandatos, ex-presidente da Câmara
lá de Barbalha e gerente do Secasa, era administrador do Balneário do Caldas, no município de Barbalha, que faleceu hoje pela manhã. Lá ele estava internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha. Então, abraçar fraternalmente a dona Everane, esposa dele, os filhos Caio e Ana, meu amigo João Hilário, que era o cunhado do Bosco Sá, enfim, a toda a família, o Marco Sá, enfim, toda a família do Bosco, que acabou falecendo hoje. O corpo está sendo velado lá na Anjo da Guarda, em Barbalha. Amanhã, às 7 horas, o corpo vai ser levado para a Câmara Municipal, onde ocorrerão algumas homenagens até às 8h40 e depois o corpo será levado para a Igreja do Rosário, onde haverá uma missa de corpo presente e logo em seguida ocorrerá o sepultamento no cemitério lá no centro da cidade de Barbalha. Então, os nossos sentimentos a toda a família do Bosco Sá, tá bom? Uma semana abençoada para você. A qualquer momento a gente volta ou aqui no YouTube ou lá no Instagram. Que Deus abençoe você e sua família. Boa noite.